Tama era um cavaleiro valente que encontrou seu fim nas mãos de demônios. No entanto, após sua morte, ele foi reencarnado no corpo de um Behemoth de rank S, uma criatura capaz de destruir nações inteiras em segundos, mas pelo menos é o que sua tela de status afirma. E na realidade, ele parece um gato comum. Time é grato por essa segunda chance na vida, mas se sente dividido por se tornar um monstro, especialmente porque passou toda sua vida humana caçando-os, enquanto contempla sua nova existência, um slime de rank e avança lentamente em sua direção. Tama percebe que o slime planeja comê-lo, então ele abre rapidamente sua tela de status para escolher uma habilidade de autodefesa. Desbloqueando a habilidade de disparar pedras da boca, ele a usa para matar o slime com facilidade. Aliviado, mas faminto, Tama percebe que não come desde sua reencarnação e decide experimentar o slime. Para sua surpresa, ele tem um gosto delicioso. E ainda melhor, comer monstros lhe concede suas habilidades, e do slime ele ganha a habilidade de armazenar itens. Encorajado por seu novo poder, Tama decide explorar a masmorra mais a fundo para ver que outros monstros ou refeições o aguardam. E sendo de rank S, nenhum dos habitantes da masmorra representa uma ameaça real, e ele abate sem esforço minotauros golems e cobras, devorando-os e absorvendo suas habilidades. Então a vida como um gato monstro não é tão ruim assim, e Tama começa a aproveitar sua nova existência. Enquanto isso, na entrada da masmorra, uma elfa bem dotada chega, pronta para começar seu dia de aventureira. De volta com Tama, sua exploração o leva a um baú de tesouro, no meio de uma sala. Animado, ele corre para abri-lo, ansioso para ver um tesouro na vida real pela primeira vez. E dentro ele encontra uma gema enorme, mas antes que possa comemorar, ele percebe que o baú era uma armadilha. Em vez de ser um Mimic, a armadilha o teletransporta para uma sala secreta de chefe. Então Tama se encontra empoleirado nas costas de um dragão da terra. E ao contrário dos outros monstros que ele enfrentou até agora, este também é de rank S, o que significa que ele não conseguirá abatê-lo com um único golpe como os outros. O dragão da terra então zomba de Tama por ousar invadir seu covil, jurando acabar com sua vida. Mas Tama, literalmente com apenas uma hora de vida nesta nova existência, se recusa a morrer tão facilmente. Então ele retalia com seu ataque de pedras, mas é hilariamente ineficaz contra um dragão da terra. E as pedras ricocheteiam inofensivamente em suas escamas duras, ricocheteando no teto e criando um pequeno buraco. O dragão revida atacando-o, e Tama usa sua habilidade de corpo de ferro para se defender. Embora toda habilidade o mantenha vivo, o golpe ainda o deixa com ferimentos graves. O dragão, impressionado com sua sobrevivência, o declara tenaz, mas ainda assim não páreo para ela, então ela avança para acabar com ele. Mas em um último esforço desesperado, ele ativa uma habilidade de voo recém-desbloqueada e arranha o olho dela com o rabo antes de escapar pelo buraco no teto. Gravemente ferido e perdendo sangue rapidamente, Tama tenta desesperadamente sair da masmorra para encontrar um lugar seguro para se recuperar. Mas ele está a poucos passos da saída quando desmaia por perda de sangue. Enquanto jaz indefeso no chão, ele ouve algo se aproximando da esquina. Incapaz de se mover, ele assume que o que quer que seja o acabará facilmente. Mas em vez de uma ameaça, é a elfa bem dotada de antes. Avistando o corpo quase sem vida de Tama, ela corre para ajudá-lo. Tama acorda horas depois, encontrando-se deitado em uma cama macia com os ferimentos enfaixados. Então ele se pergunta confusamente onde está até que a elfa entra carregando uma tigela de leite. Lembrando-se do rosto dela antes de desmaiar, Tama se maravilha com sua beleza e admira silenciosamente aqueles seios enormes e bem feitos. A elfa fica aliviada ao ver Tama acordado, comentando quão graves eram seus ferimentos. Ela não consegue entender como um gatinho tão pequeno poderia ter acabado no meio de uma masmorra tão perigosa. Então Tama percebe rapidamente que ela pensa que ele é apenas um gato comum em vez de um Behemoth de rank S. E como ele não pode falar, não há como corrigir a suposição dela. Mas mesmo que pudesse, por que ele iria querer? Afinal, esse mal-entendido significa que ele pode dormir em sua almofada lendária todos os dias e noites. Nas semanas seguintes, Arya continua cuidando de Tama até que ele se recupere totalmente dos ferimentos. Um dia, enquanto Arya sai para sua corrida habitual na masmorra, Tama reflete sobre o quão grato ele é por tudo que ela fez por ele. Ela não apenas o curou, mas também lhe deu comida, um lugar quente para dormir e bondade incondicional. Determinado a retribuir, Tama jura protegê-la com sua vida, não importa o que, então para garantir sua segurança, ele decide segui-la secretamente para a masmorra. Ele então se esgueira para dentro do barco antes que ele parta e se esconde. Quando chegam à masmorra, Tama fica de olho em Eiriya, enquanto permanece escondido nas sombras. Ele se preocupa com ela potencialmente se metendo em algum tipo de situação ridícula, como perder suas roupas para um slime ou algo absurdamente assim. Determinado a estar pronto para qualquer coisa, ele se prepara para pular ao primeiro sinal de perigo. No entanto, suas preocupações rapidamente diminuem quando Eiriya encontra um grupo de goblins. Ela ativa sua habilidade de aceleração e os despacha com incrível precisão, cortando-os sem esforço. Após a luta, ela se abaixa para coletar as orelhas de Goblin para a recompensa. E depois de observá-la em ação, Tama fica genuinamente impressionado. Sua experiência como cavaleiro permite que ele reconheça o nível de habilidade e velocidade em seu manejo de espada, e ele não pode deixar de admirar sua capacidade. Enquanto Eria termina de guardar as orelhas de Goblin, ela avista outro Goblin espreitando atrás de um canto e readquire sua postura.
Ela já atingiu sua cota de goblins hoje, mas se este insistir em atacar, ela lidará com isso. O que ela não percebe, no entanto, é que este não é um goblin comum, é um goblin mago. E antes que ela possa reagir, o goblin lança uma enorme bola de fogo contra ela. Completamente despreparada para tal ataque, Aeria se encontra em sério perigo. Tama não pode ficar parado e deixá-la se machucar, e ele sabe que usar qualquer uma de suas habilidades superpoderosas revelaria que ele é um monstro, algo que ele não está pronto para explicar. E em vez disso, ele age rapidamente, empurrando Aeria para fora do caminho do perigo e avançando contra o Goblin Mage. E com um golpe de suas patas de gatinho normais, Tama faz o Goblin tropeçar para trás e cair pelas escadas da masmorra até a morte. Aeria fica chocada com o desenrolar dos acontecimentos, não consegue entender como ou por que Tama está na masmorra, mas sua gratidão por sua intervenção é clara. Na viagem de volta para a cidade, ela o deixa se aninhar em seu peito farto, recompensando-o com carícias na barriga, e essa porcaria o vicia. Após retornar à cidade, Aeria vai direto para a Guilda dos Aventureiros para entregar as orelhas de Goblin que coletou. A caminho do balcão de recepção, ela é parada por Lord Casmin, um homem que ela já conheceu e tem tentado ativamente evitar. Casmin, como sempre, tenta convencer Aeria a se juntar à sua equipe, mas ela educadamente recusa, já bem ciente de sua reputação de canalha, mas Casmin se recusa a aceitar um não como resposta. Como que para provar essa safadeza ele estende a mão, mirando em um duplo agarramento de bochecha sujo. Mas antes que Casman possa fazer contato, Tama entra em ação mordendo sua mão e se agarrando firmemente. Casman grita de dor se debatendo loucamente, mas Tama não solta. Quando Casman finalmente se livra de Tama, o gato cai em seu rosto, arranhando-o antes de pular de volta para o peito de Aeria. Casman, agora enfurecido e humilhado, pega sua espada com a intenção de atacar Tama. Mas antes que ele possa sacar, o mestre da guilda Arnold Schwarzenegger, conhecido como Ana, agarra a espada de Casman no meio do saque e o avisa que a guilda tem regras rígidas contra sacar armas por motivos mesquinhos como lutar contra um gato, então ela o avisa que haverá sérias consequências se ele prosseguir. Percebendo que não é páreo para a autoridade de Arnold, Casmin relutantemente recua e sai furioso da guilda. Aeria então agradece a Arnold por intervir, mas ele diz que não é nada e elogia Tama por defendê-la tão ferozmente. Aeria então vai para o balcão de recepção, onde Arnold documenta as orelhas de Goblin, completando oficialmente sua missão. Depois, Aeria senta-se a uma mesa para relaxar e passar um tempo com Tama, e as coisas parecem saudáveis enquanto ela faz cócegas em sua barriga, mas o humor e o olhar em seus olhos mudam quando seus dedos descem um pouco demais, roçando suas áreas mais privadas. E a elfa pervertida parece muito animada com essa porcaria. Mais tarde, Aeria se prepara para tomar um banho e insiste em levar Tama junto. Ainda apegado à sua honra como ex-cavaleiro, Tama se recusa a entrar no banho de uma mulher. Mas Aeria tem outros planos, e apesar de seus protestos, Tama acaba no banho com ela. Enquanto se banham, Aeria começa a falar sobre seus sonhos. Ela conta a Tama como sua aldeia foi quase destruída por demônios anos atrás, com a lendária espada chamada Alice aparecendo e salvando a todos. E desde então, Aeria se dedicou a se tornar tão forte e heróica quanto Alicia. No dia seguinte, Aeria vai à guilda com Tama, e enquanto caminham pela cidade, Tama percebe o quão bem Aeria é querida por todos. Os moradores a cumprimentam calorosamente, mostrando quanto a admiram. Quando chegam à guilda, Aeria cumprimenta alegremente Arnold no balcão de recepção. No entanto, o rosto de Arnold fica sério quando ele avisa que hoje não é um bom dia para estar ali, e a aconselha a sair rapidamente. Infelizmente, antes que Aeria possa aceitar seu conselho, Casmin entra na guilda com um ar de arrogância. Ele anuncia em voz alta que após ser ferido por seu gato, ele relatou o incidente ao barão. E como resultado, ele recebeu uma ordem especial declarando que o gato de estimação de Aeria deve ser abatido. Aeria fica horrorizada, mesmo que não tenha Tama há muito tempo, ele já é incrivelmente precioso para ela, e ela não suporta a ideia de perdê-lo. Então ela cai de joelhos, implorando a Casmin por misericórdia. Casmin, deleitando-se com seu desespero, propõe um duelo. Se Aeria vencer, a vida de Takama será poupada. Mas se Casmin vencer, Aeria deve concordar em se casar com ele. Os termos são grosseiramente injustos. Não só Casmin é de um ranking superior a Aeria, mas as apostas estão fortemente inclinadas a seu favor. No entanto, sem outras opções para salvar Tama, Aeria relutantemente concorda. O duelo começa, e ele imediatamente chuta Aeria na lateral, jogando-a longe. Enquanto ela se recupera, ele sarcasticamente elogia sua velocidade, provocando que não será suficiente para derrotá-lo. Ele então muda de tática de uma saraivada de adagas contra Casmin, mas sua capa à prova de facas torna o ataque inútil, e ele as desvia facilmente. Casmin então fecha a distância e avança, atacando implacavelmente com sua espada. Aeria luta para se defender, mas eventualmente é desarmada, deixando-a vulnerável e à mercê dele. Com sua arma perdida, toda a esperança parece perdida para Aeria. Tama observa a cena se desenrolar, sua mente correndo. Se ele não fizer nada, Aeria será forçada a se casar com Casmin, mas se ele intervir e usar suas habilidades, todos perceberão que ele é um monstro. Casmin então levanta sua espada, pronto para desferir o golpe final e forçar Aeria a se render. Mas assim que ele balança, Tama toma a decisão de protegê-la e salta na frente da lâmina, ativando sua habilidade de corpo de ferro para bloqueá-la. A força da habilidade estilhaça a espada, deixando Casmin atordoado.
Teyema então libera uma poderosa habilidade de uivo, enviando Kasmin voando para um aglomerado de árvores próximas. E por pura coincidência, a espada quebrada voa na mesma direção, mirando direto nas bolas de Kasmin. E esse resultado garante que o dia de Kasmin vá de ruim para absolutamente miserável. A multidão irrompe em murmúrios, chocada com o que acabaram de testemunhar. Todos sabem que viram o gato usar habilidades, algo que nenhum animal de estimação comum poderia fazer. Teyema havia antecipado este momento, sabendo que suas ações revelariam seu segredo, então ele tem certeza de que é apenas uma questão de tempo antes que a multidão perceba que ele é um monstro, e quando fizerem, eles provavelmente virão atrás dele. Mas apesar disso, Tama não sente arrependimento porque sua única preocupação era proteger Eria, e nisso ele teve sucesso. Eria e Arnold então se aproximam de Tama cautelosamente, ambos claramente maravilhados. Eles começam a discutir o que Tama poderia ser, mas em vez de concluir que ele é um monstro, eles se convencem de que ele deve ser um gato elemental, uma criatura rara e mágica. Tama fica atordoado com o mal-entendido deles, mal pode acreditar em sua sorte. Arnold então declara Eria a vencedora do duelo, e com os assuntos resolvidos, tudo volta ao normal, ou tão normal quanto a vida pode ser para um gato super poderoso, com a almofada mais lendária e confortável do mundo. Na manhã seguinte, Eria tenta tirar Tama da cama com carinho, mas o gatinho brincalhão decide mordiscar sua orelha de uma forma que a deixa confusa e corada incontrolavelmente. Como um ex-cavaleiro honrado, Kaima decide rapidamente parar antes que as coisas fiquem ainda mais estranhas, então ele pula da cama para ir embora. No entanto, Arya continua chamando por ele, seu tom cheio de saudade, tornando a situação ainda mais estranha para Tama. Mais tarde, Arya leva Tama à ferraria para visitar sua amiga Vulcan. No momento em que chegam, a atenção de Vulcan é imediatamente atraída para Tama, incapaz de tirar os olhos do adorável gatinho. Arya fala sobre Tama, compartilhando histórias enquanto Vulcan pergunta ansiosamente para segurá-lo. Tama parece animado enquanto Vulcan levanta, admirando sua fofura. No entanto, Arya rapidamente muda o foco para o motivo de sua visita. Ela precisa que Vulcan faça uma armadura para Tama. Vulcan fica encantado com a ideia, animado para trabalhar em algo tão único e charmoso. Então ela começa a tirar as medidas de Tama imediatamente, prometendo a Arya que criará a armadura perfeita para ele. Enquanto Vulcan começa a trabalhar, Arya se abaixa para sussurrar para Tama, perguntando se ele está pronto para uma aventura. Tama concorda animadamente sem hesitar, o rabo abanando de antecipação. Enquanto Eri e Tama fazem seus planos, Vulcan está focada em criar a armadura, tratando a tarefa como se fosse a missão de sua vida. Em menos de 10 minutos, Vulcan orgulhosamente apresenta a armadura completa, e ela se revela uma obra-prima. Tama fica deslumbrante nela, e o caimento é perfeito. No entanto, Vulcan admite que ainda está lutando com outra questão, a espada de Arya. Apesar de a ter refeito mais de 100 vezes, ela não conseguiu deixá-la mais leve, o que dificulta para Arya empunhá-la efetivamente durante suas missões. Após pensar um pouco, Vulcan sugere formar um grupo temporário. Assim, ela pode observar Arya em ação, vendo como ela empunha a espada para entender melhor o problema e encontrar uma solução. Naquele dia, a equipe mergulha na masmorra, onde Vulcan rapidamente demonstra sua força, esmagando os horrendos goblins que encontram. Arya observa com pura excitação, maravilhada com a audácia e o poder de Vulcan, enquanto Tama acha Vulcan destemida e incrivelmente habilidosa. Suas habilidades são ainda mais validadas quando ela bloqueia um ataque de bola de fogo de um dos monstros, usando uma habilidade derivada de seus talentos de ferreira. Vulcan explica que seu poder permite que ela envolva sua armadura em diferentes elementos, tornando-a versátil em batalha. Então, com o caminho livre, Vulcan se afasta, incentivando Arya a assumir com sua espada. O próximo desafio dela se revela um orc feio e desproporcional. A aparência grotesca da criatura é tanto nojenta quanto intimidadora, mas Arya ataca mesmo assim. Usando sua habilidade de aceleração, ela tenta desferir um golpe, mas o orc habilmente bloqueia seus avanços. Tama então entra em ação, voando pelo ar e ativando sua técnica de ferro para proteger Arya de um golpe iminente, distraindo o orc tempo suficiente. Aproveitando o momento, Arya ataca e elimina a fera em um único e decisivo ataque. Vulcan observa os movimentos de Arya atentamente e percebe que seu espadão atrapalha seu fluxo em batalha, tornando seus golpes menos eficazes. Arya, insatisfeita com seu desempenho, se volta para Vulcan e pede um desafio ainda mais difícil, determinada a superar seus limites e ficar mais forte. Impressionada com sua determinação, Vulcan incentiva a avançar para o próximo andar, prometendo desafios ainda maiores pela frente. Descendo mais, a equipe encontra um enxame de hoppers pegajosos e pervertidos em vez de bestas enormes. Tema instantaneamente fica ansioso, temendo que essas criaturas pegajosas agarrem sua mestra de todos os ângulos com seus tentáculos. Vulcan então avisa Arya para se mover com inteligência e evitar seus agarres grudentos a todo custo. Então Arya avança com aceleração, mas a velocidade dos hoppers os torna oponentes difíceis. Seus golpes não conseguem acertar seus corpos e um dos hoppers estilhaça sua espada pesada, deixando-o indefesa. Mas assim que ela está prestes a ser enredada, Vulcan arremessa uma faca em sua direção. Arya pega no ar e a crava rapidamente no núcleo do hopper, matando-o em um movimento preciso. Com determinação renovada, ela pivota para derrubar o próximo slime. E enquanto Vulcan observa o estilo de luta de Arya, ele rapidamente conclui que a verdadeira força de Arya reside em empunhar armas mais curtas e leves em vez de seu pesado espadão.
Em pouco tempo, Aeria fatia as partes do corpo do monstro com velocidade incomparável, deixando Vulcan completamente chocada. Ela sempre soube que Aeria tinha habilidade, mas não esperava esse nível de velocidade e eficiência em derrubar o segundo monstro. Assim que pensam que a batalha acabou, o monstro espirra sua gosma por toda Aeria, cobrindo-a de cabeça aos pés enquanto regenera seus membros. Nojenta e furiosa, Aeria se encolhe, declarando que apenas Tama tem permissão para fazer algo assim. Alimentada por sua indignação, ela aniquila a criatura em um único movimento devastador, mas desta vez ela corta em tantos pedaços que não há chance de regeneração. Vulcan e Tama correm para parabenizá-la por sua incrível demonstração de habilidade. Mas enquanto Vulcan se aproxima para oferecer elogios, Tama, sendo o gatinho atrevido que é, para no meio do caminho para roubar um pouco de suco do monstro morto para absorver sua habilidade para seu próprio uso. Enquanto isso, Aeria, ainda furiosa, descarrega sua raiva nos restos do Hopper que ousou espirrar sua gosma nojenta nela. Ela perfura implacavelmente seu corpo já dilacerado, murmurando pensamentos de vingança, enquanto Tama observa em silêncio perplexo, perguntando-se se ela exagerou um pouco. Após o massacre, Aeria se abre com Vulcan, compartilhando a história de sua motivação para empunhar espadões. Ela se lembra de ter conhecido o Santo da Espada durante sua infância, uma figura que se tornou seu ídolo e a inspirou a pegar a arma. Apesar do espadão ser inadequado para seu estilo de luta natural, Aeria dedicou anos para dominá-lo em um esforço para emular sua heroína. No entanto, com sua recente percepção de que adagas complementam suas habilidades muito melhor, ela decidiu abraçar essa nova força. Teima ouve atentamente e oferece seu apoio, assegurando-lhe que essa mudança apenas a tornará mais forte. Vendo o crescimento de Aeria, Vulcan propõe ir para um andar mais profundo da masmorra, confiante na capacidade de Aeria de lidar com os desafios com suas adagas. Antes de seguir em frente, eles fazem uma pausa perto de uma pedra filosofal, um artefato raro que repele monstros em sua vizinhança. Enquanto descansam, Aeria olha para a pedra, desencadeando uma onda de memórias dolorosas de sua infância, quando sua casa foi atacada por demônios. Perdida em pensamentos, ela mal percebe o olhar preocupado de Vulcan, mas quando Vulcan pergunta gentilmente se algo está errado, Aeria desconversa, rapidamente mudando de assunto e direcionando a conversa para outro lugar. Enquanto o grupo faz uma pausa, Ama se esparrama em uma piscina de água, despreocupado e se divertindo. Vendo-se divertindo tanto, Aeria decide se juntar, tirando sua armadura de trama e dando a Tama uma visão clara do que está por baixo. Vulcan logo se junta e os três dão um mergulho refrescante juntos. Mas, enquanto Tama nada, ele se esforça para focar em qualquer coisa, exceto em seus documentos secretos expostos. Durante o tempo de inatividade, Aeria casualmente pergunta a Vulcan sobre seu grupo de masmorra habitual, tocando involuntariamente em um assunto sensível. Vulcan admite que seu grupo se desfez depois que 2 dos membros se apaixonaram e a membro feminina engravidou. Então o casal decidiu se estabelecer, deixando seus dias de aventura para trás. A conversa então toma um rumo estranho quando Vulcan menciona que gatos elementais como Tama podem cruzar, e ela divaga sobre o que poderia acontecer se Tama crescesse e entrasse em um sério cio. Aeria surpreendentemente acha a ideia emocionante e encoraja entusiasticamente Tama a crescer mais rápido para que ela possa ter seus adoráveis bebês de miau miau. E essa merda faz Tama pensar silenciosamente para si mesmo, que tipo de loucura é essa? Então, quando o intervalo termina, o grupo vai para o próximo andar da masmorra, onde encontram um minotauro feroz. E diferente dos goblins e hoppers de antes, essa criatura é um oponente formidável. Ele então se aproxima cuidadosamente, acelerando em direção à fera e executando sua técnica de giro mortal. No entanto, seu ataque mau arranha a pele grossa do minotauro, deixando-o abalada. Vulcan então entra em ação, oferecendo encorajamento e ajudando Aeria a recuperar a compostura. Motivada pelo apoio de Vulcan, Aeria se concentra novamente, lançando uma série de golpes mais rápidos e agressivos. O minotauro, sobrecarregado por sua velocidade, começa a balançar sua arma maciça descontroladamente. Um golpe atinge o teto, fazendo com que detritos caiam perigosamente perto de Vulcan. Tama, rápido em seus pés, usa sua habilidade de uivo etéreo para desviar as pedras que caem, salvando Vulcan bem a tempo. Inspirada pela bravura de Tama, ele vê uma abertura e desfere um poderoso golpe diretamente no peito do minotauro, derrubando a fera para sempre. Enquanto Tama torce pela vitória suada de Aeria, Vulcan fica maravilhada, admirando a força e a coragem do gatinho. E seus pensamentos divagam, pois ela não pode deixar de pensar que Tama é um verdadeiro macho alfa. De volta à guilda dos aventureiros, Aeria, Vulcan e Tama entregam o saque que coletaram de seu ataque à masmorra. Eles então se aproximam de Arnold, que examina as marcas de corte profundas nos restos do minotauro e pergunta quem conseguiu infligir tal dano. Com um sorriso orgulhoso, Vulcan revela que os cortes foram resultado das habilidades recém-aprimoradas de Aeria. Arnold, lembrando-se de quão mais fraca Aeria era quando ela chegou à cidade, elogia seu crescimento e trabalho duro. Lisonjeada com o elogio, Aeria agradece a Arnold, sentindo uma sensação de realização. Com seus ganhos em mãos, o trio vai a um restaurante local para celebrar sua aventura bem-sucedida. No restaurante, Vulcan não perde tempo em se deliciar com recargas pesadas, impressionando Tama, que não pode deixar de se perguntar se ela é uma bebedora experiente. Aeria então aproveita a oportunidade para expressar sua gratidão a Vulcan por seu apoio durante o ataque, admitindo o quanto se divertiu trabalhando juntas.
Vulcan compartilha os mesmos sentimentos, exibindo uma rara erva medicinal que coletou na masmorra como lembrança. Sua conversa animada deixa Tama nostálgico, lembrando de sua vida anterior como aventureiro, quando ele tinha camaradas para compartilhar tais momentos. Ainda assim, Tama reconhece que sua vida atual não é ruim. Afinal, ser o animal de estimação mimado de uma elfa deslumbrante é um sonho que poucos recusariam. À medida que o vínculo deles se fortalece, Vulcan propõe formar um grupo oficial. Eria pega de surpresa, fica lisonjeada, mas tímida demais para responder. Sentindo sua hesitação, Taima morde gentilmente sua mão e a coloca sobre a de Vulcan, selando efetivamente o acordo em seu nome. O grupo explode em aplausos, celebrando sua nova parceria, e aproveitando a camaradagem, eles decidem pedir mais bebidas e fazer da noite uma inesquecível. Mais tarde naquela noite, Tema se encontra preso entre a armadura de trama de Eria e Vulcan. A situação apertada e estranha não o ajuda a dormir, especialmente quando ele ouve Eria murmurando em seu sono, mencionando algo sobre esperar que Tema não seja muito bruto. Suspeito e levemente confuso, ele consegue manter a compostura. Encontrando uma distração, Tema verifica seus status e se surpreende ao descobrir que ele é elegível para a evolução. No entanto, evoluir poderia transformá-lo em um monstro massivo, potencialmente encerrando sua vida atual com Eria e Vulcan. Escolhendo lealdade em vez de poder, Tama decide permanecer seu amado e confiável animal de estimação. Na manhã seguinte, enquanto caminham pela cidade, Eria e Tama encontram dois bandidos importunando uma jovem, acusando-a de ser uma batedora de carteiras. Eria intervém imediatamente, e quando os bandidos notam seu gato elemental, eles se dispersam para evitar conflito. Aria então conforta a garota, descobrindo que ela é órfã, e a leva a uma igreja local, onde freiras cuidam de outras crianças. Ouvindo a conversa sincera de Aria com as freiras, Tema fica cheio de admiração pela bondade de sua mestra, e jura apoiá-la ainda mais do que antes. Naquela noite, Arnold chama Aria à Guilda dos Aventureiros para parabenizá-la por ser promovida ao rank C. Ele entrega a ela um novo e brilhante pingente de rank como reconhecimento por seu trabalho duro, mas a celebração deles é interrompida por uma comoção no quadro de missões. Arnold explica que pessoas desapareceram em Lyneren, uma cidade próxima, com sussurros de demônios sendo os responsáveis. Ouvindo isso, a determinação de Aria se fortalece. Movida por seu rancor contra demônios, ela pede ansiosamente mais informações e declara sua intenção de aceitar a missão de emergência sem hesitação. Ao ouvir os detalhes do caso, Aria pressiona Arnold por todos os detalhes que ele sabia sobre o caso. Vulcan ficou inquieta com a ânsia da elfa em liderar, duvidando que estivesse dentro de sua capacidade. No entanto, Aria, inabalável, estava determinada a agir antes que mais pessoas caíssem vítimas. Impressionada com sua determinação, Vulcan ofereceu sua ajuda, e Arnold observou que, dadas as circunstâncias, uma companhia de mercenários poderia em breve recrutar as duas. Naquele momento, um jovem em uma túnica entrou na guilda. Ele se apresentou como Cedric, e os aventureiros imediatamente o reconheceram como o filho mais velho do Duque, renomado por sua habilidade em gerenciar labirintos. Cedric cumprimentou Vulcan calorosamente e garantiu a ela e a Aria que logo lutariam lado a lado. Tama então se lembrou de Cedric da guerra chamada Ragnarok, onde a humanidade lutou contra os demônios de Ante. Apesar das perdas devastadoras, a vitória foi alcançada graças a um garoto prodígio, o Grande Mago, que os levou ao triunfo e ganhou status de herói lendário. Em meio à excitação, Aria ficou preocupada que seu grupo fosse pequeno demais para lidar com ameaças tão imensas. Arnold, cativado pelo charme de Cedric, a tranquilizou, afirmando que Cedric poderia impressionar qualquer um. Enquanto Aria o abraçava afetuosamente, Arnold a lembrou de manter tais demonstrações em particular. Aria perguntou curiosamente se eles eram um casal e Vulcan confirmou, deixando Tama perplexo. Permanecendo em silêncio até voltarem para casa, Tama notou a inquietação de sua mestra. Compreensivelmente, dadas as ameaças iminentes de sua jornada ao lado do herói, o gato Tama lambeu o rosto da elfa como se para confortá-la, e ela o beijou de volta. Assustado com a troca, Tama se recompôs enquanto o grupo se preparava para partir. Em sua jornada, eles encontraram novos aliados, o prateado Danny, o monstro humanoide Howard, a ruiva flamejante Kinney e Marietta. Aria apresentou Tama, que rapidamente conquistou a todos com sua fofura irresistível. Marietta até se revezou carregando-o. No entanto, seu passeio pacífico chegou a um fim abrupto, quando uma banda de orcs bloqueou a estrada. Cedric construiu Danny para lidar com a ameaça, e o espadaquim derrotou os orcs sem esforço, sem nenhum esforço visível. Vulcan ficou intrigada e perguntou sobre as habilidades de Danny, e Kenny confirmou que ele não usou nenhuma habilidade. Aria começou a compreender a incrível força dos heróis de Ragnarok, enquanto Tama se maravilhava com o poder bruto de Danny, antecipando ansiosamente a chance de lutar ao lado dele. Quando a noite cobriu o céu, eles chegaram à Vila Leonard, onde os moradores gratos acolheram Cedric e seu grupo. Um morador revelou que muitos locais haviam desaparecido misteriosamente com uma equipe de busca perdida nas ruínas e outra garota sequestrada na noite anterior. A revelação trouxe de volta memórias dolorosas da invasão da terra natal de Eria. O líder da vila então compartilhou que os cavaleiros de Cedric eram a última esperança deles. Vendo os guerreiros apreensivos de sua jornada, os moradores prepararam rapidamente uma refeição farta para reabastecê-los. Mais tarde, enquanto se acomodavam em sua hospedagem, Aria ficou curiosa e perguntou por que cada um de seus companheiros havia escolhido se tornar cavaleiro. Danny explicou que a pobreza de sua família o forçou a se juntar para pagar dívidas, e Howard compartilhou uma história semelhante.
Kinney precisava de dinheiro para comprar remédios para sua irmã, e Marietta buscava liberdade para seu pai que estava escravizado. Ouvindo essas histórias sinceras, Taema notou a tristeza por trás de suas motivações, e até Arya se arrependeu de ter feito a pergunta. No entanto, os cavaleiros não sentiam vergonha de suas escolhas porque haviam pago suas dívidas e agora estavam traçando seus próprios caminhos. Cedric, por outro lado, revelou um motivo drasticamente diferente. Ele não tinha interesse em amor ou obrigações familiares. Como filho do Duque, ele se juntou à Ordem porque lhe faltava um propósito maior e descobriu alegria em matar monstros. Sua franqueza não agradou a todos, mas ninguém desafiou sua perspectiva. Após o jantar, era a hora do banho. Enquanto as meninas relaxavam, os meninos, dominados pela travessura juvenil, tentaram espiar. Tama, sempre alerta, os pegou em flagrante e, com um grito estrondoso, mandou Dany e Howard de volta para seus aposentos. Cedric observou a retirada apressada deles com leve diversão, imaginando sobre sua empolgação para a jornada, embora não pudesse se relacionar totalmente com isso. Com o grupo revigorado, eles se aventuraram mais fundo no sinistro labirinto Lenar, sem saber se é que uma criatura sinistra estava espreitando cada movimento deles. Para esse predador à espreita, os aventureiros não eram nada mais que presas. Ele observou silenciosamente, preparando-se para reunir forças e colocar seu plano mortal em movimento. Logo, um bando de lobos marinhos bloqueou o caminho do aventureiro. Então Howard, o tanque, deu um passo à frente, erguendo seu escudo maciço e provocando os lobos para atrair sua atenção, criando espaço para os outros atacarem. Então mostrou sua esgrima incomparável com precisão, enquanto Arya saltava para a briga, determinada a não ser superada. Taima, observando os lobos marinhos blindados, considerou soltar um rugido poderoso, mas optou por um ataque à base de água em vez disso. Então, com precisão milimétrica, ele perfurou um lobo marinho e rapidamente derrubou mais dois, deixando seu grupo atordoado. O monstro escondido, observando das sombras, ficou chocado com a rapidez com que seus lobos foram derrotados, especialmente por Tama, que parecia empunhar poder elemental. No entanto, apesar de sua força, o monstro sabia que não podia permitir que esses intrusos avançassem. Preparando-se, ele se preparou para escalar, seja implantando mais armas ou agindo impessoalmente. De volta aos heróis, todos ficaram maravilhados com as habilidades do gato elemental. Eiria, totalmente cativada, expressou abertamente sua admiração, até sugerindo que não se importaria em ser subjugada pela força de Tama. Ele achou suas palavras peculiares, Tama resistiu aos seus instintos animais, lembrando-se de que a área ainda era de seu mestre. Logo chegaram a uma câmara cheia de uma atmosfera opressiva e esmagadora. Então Cedric ergueu a mão, parando o grupo. Então das sombras emergiu Beryl Astaroth, o mestre do labirinto. Ele declarou que a jornada deles terminaria ali, revelando-se um demônio sobrevivente, buscando vingança por seus parentes caídos. Dany imediatamente acusou Beryl de alvejar a Vila Leonard como um ato de vingança, mas o demônio descartou a acusação, alegando que Leonard era apenas o começo de um plano muito maior. Então, com um sorriso sinistro, ele convocou um grupo de trolls para atacar. Reconhecendo seu poder, Cedric ordenou que a equipe se separasse, mas Beryl antecipou isso e conjurou uma parede protetora que separou Tama dos outros. Então vemos um troll avançando contra Tama, que retaliou arrancando seu braço. No entanto, para sua decepção, o membro se regenerou quase instantaneamente. Enquanto isso, a equipe de Cedric fica cercada, e o grupo sabe que sua única chance é confiar em Cedric para liderar sua fuga. Então Cedric desembainhou sua lâmina, que começou a pulsar com magia negra, e com uma risada maligna ele avançou contra dois trolls, fatiando-os tão completamente que não puderam se regenerar, removendo-os completamente do campo de batalha. Os olhos de Beryl se arregalaram ao reconhecer a magia proibida que Cedric empunhava, uma habilidade usada apenas pelo grande mago durante a Guerra de Ragnarok. Cedric então sorriu com diversão porque isso seria muito divertido para ele. Então vemos Tamar tentar um ataque de guerra de pedra, mas os trolls mal se abalam e suas feridas se curam instantaneamente. Percebendo o perigo, Tamar recua, sua mente correndo enquanto considera se deve evoluir para sua forma mais forte. Mas evoluir significaria romper seu vínculo com Eiria, um sacrifício que ele não está disposto a fazer. Resoluto em sua decisão de permanecer seu leal companheiro, Tama libera Flamehorn em vez disso, queimando os trolls para que suas feridas não possam cicatrizar. Sua tática ousada funciona e os trolls desabam. Furioso com o ataque implacável, Beryl se prepara para a próxima ameaça. Vulcan avança, brandindo seu martelo maciço, mas Beryl desvia habilmente e rebate o ataque de faca de Arya com seu punhal. Beryl sorri e zomba dos golpes lentos do martelo, apenas para ser pego de surpresa quando Vulcan levanta uma nuvem de poeira, cegando-o. Aproveitando a oportunidade, Arya avança e crava sua lâmina no peito de Beryl. A princípio, ele descarta o ferimento como trivial, mas então a luz irradia da adaga encantada do elfo, amplificando o dano e forçando de joelhos. Rosnando de dor, Beryl revida com seu punhal, desferindo um ferimento vicioso em Arya. Muito mais do que um simples corte. O grupo afasta, o pânico se instala enquanto Tama teme que a arma possa estar envenenada. Então vemos que Beryl ainda está vivo e sorri sombriamente, declarando que a humanidade desmoronará quando o verdadeiro poder retornar. Então, com essas palavras sinistras, seu corpo começa a petrificar, transformando-se em pedra antes de se desintegrar em pó. Enquanto isso, o veneno se espalha rapidamente pelo braço de Arya. Cedric o examina e identifica sombriamente como veneno de dragão, uma toxina mortal.
Howard pressiona a ferida contra seu escudo encantado na tentativa de retardar seu progresso, e o grupo volta correndo para a Vila Leonard. O médico da vila confirma seus piores medos. O veneno de dragão é fatal em 1 dia e meio, e ninguém jamais sobreviveu sem o olho de um dragão da terra. Desesperados para salvar Arya, a equipe debate caçar a fera, mas Cedric objeta veementemente argumentando que não há tempo suficiente. Enquanto a dor de Arya se intensifica, Tama, sobrecarregado pela culpa e desespero, voa pela janela. Memórias de Arya salvando sua vida inundam sua mente, e ele jura retribuir o favor, mesmo que isso lhe custe tudo. Ele corre para as ruínas onde renasceu como um gato elemental, preparado para enfrentar o dragão da terra, a mesma criatura que ele lutou uma vez antes e mal sobreviveu. O dragão, surpreso ao ver Tama retornar, zomba e o ridiculariza por fugir de seu último encontro, mas desta vez Tama não vacila. Ele sabe no fundo que sua força atual não será suficiente. Sem outra escolha, Tama toma uma decisão que mudará sua vida. Ele escolhe evoluir para um berremuto completo, abraçando seu poder supremo para salvar Eria. Tama, agora em sua forma colossal, chove fogo, rugindo furiosamente para o dragão abaixo. O monstro, no entanto, é muito rápido, e ela avança, liberando seu próprio torrente de fogo e cravando os dentes na garganta de Tama como uma chave de fenda escaldante. As pupilas de Tama tremem de dor, mas isso fazia parte de seu plano elaborado porque ele sabia que o dragão baixaria a guarda como um tolo assim que ele a deixasse atacar. Enquanto ela morde, Tama contra-ataca sacando sua lâmina de fogo, cravando em seu olho e estourando-o como um balão de água. O dragão finalmente cai derrotado, mas a mana de Tama se esgota, reduzindo de volta a sua forma de bolinha de pelos. Não há tempo para se deter em sua triste evolução porque ele tem que entregar o olho do dragão ao seu mestre. Então ele rapidamente armazena o olho do dragão em seu inventário, desdobra suas asas de morcego e voa para entregá-lo a Aeria. De volta à casa deles, Aeria está enfaixada, lutando para sobreviver. Vulcan senta-se ao lado dela, lágrimas nos olhos, enquanto a festa observa a cena de partir o coração em silêncio. Então, de repente, um forte baque lá fora assusta a todos. Cedric e Dany correm para fora para encontrar o cadáver do dragão da terra, e o pequeno e exausto Tamil deitado sobre o dragão ensanguentado. Cedric grita que não há tempo para detalhes, ordenando que todos peguem o olho do dragão e curem Arya imediatamente. Enquanto eles se apressam, Tamil ora silenciosamente por Arya, sem saber que ela está presa em um pesadelo profundo. Em seu sonho, Arya vê sua vila em chamas, devastada pela destruição. Aos 13 anos, sua casa foi atacada por demônios, caçando a Pedra Filosofal e matando impiedosamente qualquer um em seu caminho. Então vemos a jovem Aeria em seu terror, tentando correr, mas tropeçou nos demônios, e ficou tão assustada que se sacudiu. Justo quando ela pensava que toda esperança estava perdida, um gato elemental muito parecido com Tama apareceu e salvou sua vida. Arya então acorda sobressaltada, a memória do passado fresca em sua mente. Então ela agora entende por que sempre amou gatos. Seus olhos então pousam em Tama, enrolado ao lado dela, e ela sente uma onda de gratidão. Na manhã seguinte, todos ficam encantados ao ver Arya melhor. Arnold, dominado pela emoção, começa a chorar incontrolavelmente. Embora ela esteja fora de perigo imediato, a toxina ainda permanece em seu sistema, então Arya deve passar os próximos dias se recuperando totalmente. Mais tarde naquela noite, Tama se aventura na floresta em busca de monstros para testar suas habilidades. Desde sua batalha com o Dragão da Terra, ele tem lutado para entender como essas formas evolutivas funcionam. Ele notou que sua forma colossal desapareceu, mas em seu lugar ele ganhou novas habilidades do dragão. Avistando um enorme monstro búfalo, Tama decide praticar sua recém-adquirida garra de dragão e presa de dragão. Então, com eficiência rápida e brutal, o monstro é despachado em segundos, deixando Tama surpreso com o quanto ele se tornou mais forte. De repente, o som de passos leves chama a atenção de Tama. Da escuridão surge uma donzela, suas roupas esfarrapadas e feições elegantes contrastando com sua aura perturbadora. O estranho é que ela se dirige diretamente a Tama, chamando-o de forte como se o conhecesse. Mas o que é mais assustador é como ela pega uma peça da armadura de Tama, como se estivesse caçando-o. A mulher então exige saber por que Tama está em sua forma frágil, então irrompe em uma perseguição frenética, gritando sobre seu corpo forte e tentando agarrá-lo. Tama grita aterrorizado e corre em direção a um pequeno buraco, evitando por pouco suas mãos que agarram. O comportamento desequilibrado da mulher o assusta completamente, mas ele consegue escapar. Ele então retorna para Aeria, que dorme pacificamente e se aninha em seus braços para conforto, ainda abalado pelo encontro. E enquanto ele adormece, Tama não consegue se livrar da sensação de que a mulher louca parece familiar. No dia seguinte, Arya veste Tama com uma roupa fofa de linho com babados, fazendo-o parecer absolutamente adorável. Os dois então saem para um piquenique e Arya monta uma mesa de guloseimas, entregando a Tama algumas frutas para mastigar. Enquanto relaxam, Arya menciona o Dragão da Terra, lembrando como eles encontraram Tama machucado e espancado perto de seu cadáver. Aeria então compartilha mais sobre seu passado, perguntando a Tama se ele se lembra de suas histórias anteriores. Ela reconta o ataque demoníaco à sua vila de Luminis, quando um gato elemental salvou sua vida. E então a vila foi finalmente resgatada pelo Santo da Espada, que derrotou os demônios sozinho. Naquele dia, Aeria jurou se tornar uma guerreira forte, deixando sua mãe e família para trás com a promessa de retornar mais forte.
No entanto, a voz de Aeria treme ao admitir que sente que está sempre sendo salva, seja por Vulcan, pelo grupo de Cedric ou por Tama. Lágrimas então se formam em seus olhos enquanto ela confessa que, apesar de seu voto de proteger seus companheiros e seu povo, parece que ela é quem constantemente precisa de proteção. Tama então rapidamente se levanta, confortando Aeria enquanto ela enxuga as lágrimas. Ela entende o que ele está tentando dizer a ela, que ela não deve ficar triste porque, afinal, ela mesma derrotou Beryl e merece algum crédito. Mais tarde, Aeria e Tama visitam Vulcan, que revela que a armadura que Aeria encomendou está pronta. Aeria ganhou uma fortuna como recompensa por derrotar Beryl e vendeu o saque dos Trolls que Tama derrotou para conseguir um dinheiro extra. Ela investiu tudo na compra de armaduras de alta qualidade. Embora fosse caro, Vulcan insiste que sua segurança não tem preço. A nova armadura é fofa e prática, e Aeria não consegue conter sua empolgação. Ela pula, animada com o quão leve e confortável ela se sente. Vulcan então explica cada detalhe do artesanato, mas Tama apenas observa em silêncio, admirando o quão legal sua mestra fica em seu traje de batalha. Os três então decidem fazer uma viagem e testar a armadura em ação. Ao entrarem em um túnel, a atmosfera é tensa, porque faz algum tempo que Aeria não se aventura em um lugar assim. Tama então salta de seu ombro e usa sua bênção do Rei Leão para conceder a ela e a Vulcan resistência ao fogo e ao gelo, um gesto que faz Aeria se derreter com o quão adorável ele é. Logo, o grupo encontra um ogro e Aeria não hesita. Ela avança com velocidade cegante, surpreendendo até Vulcan, porque ela nem usou sua habilidade. E com um golpe preciso, ela decapita a criatura, não dando a ela chance de contra-atacar. Aeria comemora seu sucesso, elogiando a armadura e suas novas facas afiadas, mas o momento de alegria dura pouco. Tama congela de repente, sentindo uma presença perturbadora por perto. Da escuridão surge a mulher assustadora, murmurando sobre destino e sua busca por Tama. Aeria pergunta confusa se ela é uma aventureira perdida das ruínas, mas a mulher nega conhecer tal lugar. Em vez disso, ela se declara nascida da escuridão, estendendo a mão desesperadamente para Tama. Vulcan especula que ela pode ter amnésia, mas seu discurso fica mais bizarro. Ela começa a soltar segredos que é melhor não dizer, depois choca todos exigindo que Tama engravide. Eri permanece calma e a dispensa, afirmando firmemente que Tama é apenas um gatinho, enquanto Tama fica horrorizado e se esconde nos braços de Eiria para se proteger. Vendo isso, a mulher fica ainda mais furiosa e acusa Eiria de domar Tama e roubá-lo, mas apesar da interação bizarra, Eiria permanece compassiva e convida a mulher a se juntar ao grupo, acreditando que é mais seguro do que deixá-la sozinha onde ela poderia acabar como escrava ou pior. Eiria tranquiliza Tama dizendo que ele será protegido, e a mulher concorda relutantemente, vendo isso como sua melhor chance de ficar perto de Tama. No caminho de volta, eles decidem dar um nome à mulher selvagem. A garota não se importa muito, mas Eri aponta para uma estrela e sugere chamá-la de Stella, dizendo que significa linda em sua terra natal. Vendo que até Tamil gosta do nome, a mulher concorda em ser chamada de Stella. Em casa, eles começam a árdua tarefa de lavar Stella. Ela pergunta impacientemente quanto tempo levará, mas Arya está determinada a esfregá-la até ficar limpa. Quando termina, Stella se sente incrível e pula, maravilhada com um pedaço de pedra usado para limpá-la. Vulcan a corrige, explicando que é sabão. Levada pela empolgação, ela mergulha na piscina e espirra como uma criança animada. Eren então chama Tama para lavar seus pezinhos, e Stella, vendo isso, fica com ciúmes. Ela grita que não é justo e exige lavar Tama ela mesma, mas Arya recusa calmamente, dizendo que apenas ela, como dona, tem esse privilégio. Mais tarde naquela noite, Tama acorda com Stella chamando-o telepaticamente. Ele a vê encarando de forma assustadora. Para seu choque, eles estão se comunicando através de suas mentes. Stella o lembra de como ela o massacrou, confundindo Tama até que ela menciona o labirinto. É aí que ele percebe que ela é o dragão da Terra reencarnado. Stella então explica que nasceu na escuridão com habilidades de Rank S, invencível para outras criaturas até que Tama derrotou estourando seu olho até a morte. Ela então renasceu e reencarnou, muito parecida com Tama, mas desta vez como uma donzela esfarrapada e frágil. Enquanto morria em sua vida passada, ela jurou encontrar Tama em sua próxima vida, e não perdeu tempo cumprindo essa promessa. Tama fica curvado e nervoso ouvindo sua história e pergunta se ela voltou para se vingar, mas ela revela que suas intenções são muito piores. Ela então declara calmamente que se submeteu completamente a ele e não tem interesse em batalha, e em vez disso, confessa que tudo o que ela quer é seu suco de gato para se multiplicar, deixando Tama completamente horrorizado. Ela admite apaixonadamente que ele é o único homem forte que ela já encontrou e que ela se apaixonou irremediavelmente. E sem aviso, Stella avança sobre Tama suas intenções cristalinas. Mas bem a tempo, Arya intervém puxando Tama para a segurança e deixando Stella tremendo em um canto, envergonhada. Arya então repreende Stella, avisando-a firmemente para ficar longe de Tama antes de voltar calmamente para a cama. No entanto, enquanto Tama tenta se acalmar, ele ainda pode ouvir os murmúrios sinistros de Stella na escuridão, prometendo que ela encontrará uma maneira de alcançá-lo eventualmente. Na manhã seguinte, Arya ofereceu a Stella um café da manhã. Experimentando comida de verdade pela primeira vez, Stella momentaneamente perdeu a cabeça em puro deleite antes de rapidamente recuperar a compostura e mergulhar em outra conversa interna com Tama.
Após o café da manhã, Arya levou para um passeio pela cidade, esperando que as vistas reavivassem as memórias que Stella afirmava ter perdido. No entanto, a única coisa que Stella conseguia lembrar era da imagem de Tama pulando em suas luvas douradas, o que ela insistia ser o único mistério que queria resolver. Isso fez Tama perceber que, aos olhos de Stella, Arya era a mais forte dos dois. Arya então propôs que Stella se tornasse uma aventureira como forma de encontrar um propósito. Para ajudá-la a se preparar, ela levou Stella à loja de Vulcan para resolver seus clichês de enredo. Tanto Arya quanto Vulcan ficaram um pouco céticas quanto à escolha de Stella de usar uma roupa que lembrava algo de um catálogo de Onlifen, mas Stella adorou como o ajuste justo mantinha seus seios confortáveis e seguros. Arya então voltou sua atenção para encontrar uma arma adequada para Stella. Stella, no entanto, descartou a preocupação mostrando suas habilidades de meio dragão, o que revelou que ela ainda retinha uma quantidade significativa de sua força de sua vida passada. O grupo testou uma variedade de armas até que Stella se decidiu por um escudo maciço projetado para gigantes. Tama então perguntou curiosamente por que ela não havia escolhido uma espada, então Stella explicou que perdê-lo a ensinou a importância da defesa. Satisfeita, ela combinou o escudo com uma espada para equilíbrio, e o grupo foi para a masmorra testar um novo equipamento, com Arya designando Talmina para vigiá-la durante a luta. Mas antes que Vulcan pudesse elaborar uma estratégia adequada, Stella avançou e se deparou com 3 goblins desfrutando casualmente de uma refeição. Os goblins estrelados então atacam imediatamente, então Arya e Vulcan gritam para Stella recuar e se reagrupar com Tama, mas Stella os ignorou. Ela jogou seu escudo e espada, liberando suas garras de dragão para dilacerar 2 dos goblins em um piscar de olhos. O terceiro goblin lançou um ataque desesperado por trás, mas Stella agarrou sua espada no meio do balanço e baniu a criatura para o inferno com um único golpe. Arya e Vulcan ficaram paralisados de descrença, completamente chocados com o que acabavam de testemunhar. Enquanto isso, Tama observou que Stella havia renascido com as mesmas habilidades que possuía em sua existência anterior. Sem mais goblins para desafiá-la, Stella ficou cada vez mais irritada e declarou sua fome por inimigos mais fortes. O grupo então decidiu se aventurar mais fundo na masmorra, eventualmente encontrando 2 orcs. Stella não perdeu tempo esmagando o primeiro orc contra a parede com uma força trovejante. O segundo orc hesitou, claramente lamentando sua decisão de atacar, mas era tarde demais porque Stella o eliminou rapidamente, deixando o corredor encharcado com as entranhas de seus inimigos. Encorajado, o grupo decidiu avançar ainda mais na masmorra, e eventualmente eles chegaram a uma seção infestada de bolhas de bactérias. Mas antes que Arya pudesse avisá-la, Stella avançou de cabeça para a batalha. No entanto, sua confiança rapidamente vacilou quando os tentáculos da bolha envolveram, enviando um arrepio por sua espinha. Tama, rápido em demonstrar as consequências de subestimar esses inimigos, apontou o que poderia acontecer com seus mamilos se ela fosse pega. Isso provocou Stella a lançar um ataque imprudente, mas as bolhas contra-atacaram agarrando sua espada e encharcando-a com sucos de amor pegajosos. O ataque inesperado fez Stella perder o controle e Arya, e Vulcan correram para salvá-la. Taima, no entanto, sentiu que o comportamento errático de Stella estava ligado aos seus instintos de dragão. Usando uma habilidade de tentáculo própria, Taima conteve as garotas e as bolhas, então liberou um poderoso jato de água que eliminou as bolhas, encerrando o reinado de terror trazido pelas criaturas cultivadas. Após recuperar a compostura, Stella se sentiu humilhada por seu momento de fraqueza. Tema ofereceu-lhe uma suave tranquilização, prometendo protegê-la de danos no futuro. Este voto sincero fez os instintos de dragão de Stella se acenderem novamente, pois seu corpo respondeu com um excesso de gosma de dragão. Resoluta a aprender com seus erros, Stella concordou em aceitar a orientação de Vulcan, jurando se tornar mais forte e um verdadeiro trunfo para a equipe. Essa conversa desencadeou memórias dos aventureiros que ela havia derrotado em sua vida passada, e ela se lembrou de quão formidáveis eles eram quando trabalhavam juntos. O pensamento de alcançar o mesmo nível de força agora a enchia de excitação e determinação. Nesse exato momento, Arya foi vítima de seus próprios pensamentos intrusivos. Virando-se para Tama, ela o implorou fervorosamente para usar sua habilidade de tentáculo em seus clichês de enredo. Tama ficou completamente chocado, incapaz de compreender a pura absurdidade do pedido. Mas antes que ele pudesse sequer processar o que estava acontecendo, Arya começou a tirar sua armadura com abandono imprudente. Mas felizmente, Vulcan interveio bem a tempo, conseguindo subjugar Arya antes que a situação saísse ainda mais do controle. Momentos depois, eles retomaram sua jornada pela masmorra, caçando sua próxima presa azarada. Após alguma deliberação, o grupo parou para planejar o papel de Stella em suas manobras coordenadas. Dada sua força bruta e resiliência, foi decidido que ela serviria como a vanguarda da equipe, atuando como escudo e executor. Não muito tempo depois, eles encontraram um aglomerado de orcs, então Stella imediatamente deu um passo à frente, brandindo seu escudo para provocar as criaturas a atacar. Um orc impulsionado por agressão imprudente avançou sobre ela, mas ela rapidamente contra-atacou com um único golpe decisivo que decepou seu braço. Enquanto ela se movia para terminar a criatura, o orc desesperado, agora aterrorizado, se virou e fugiu como um porco assustado. Mas Stella não estava disposta a deixá-lo escapar, e sem hesitação ela o perseguiu com determinação implacável.
Enquanto isso, Tama ativou sua habilidade de aprimoramento encantado para impulsionar a feitiçaria de Aeria e Vulcan, inadvertidamente intensificando a obsessão já crescente de Aeria por sua berinjela. Juntos, eles rasgaram todas as criaturas restantes em seu caminho antes de se depararem com um sereno banho de masmorra. Sem pensar duas vezes, o grupo decidiu relaxar. O que se seguiu foi um caos total para Tama, que lutou com seus demônios interiores enquanto as garotas exibiam descaradamente seus seios, ultrapassando os limites de sua compostura. As coisas escalaram quando Arya, sem vergonha alguma, acomodou Tama em seu peito, alegando que era seu lugar de direito para relaxar. Para não ficar para trás, Stella pressionou seus seios de dragão contra os de Arya, admitindo uma feroz competição sobre quem realmente merecia a atenção de Tama. Stella, agora totalmente convencida de que Arya era inferior, declarou que poderia amar Tama muito melhor do que ela. Arya, é claro, recusou-se a ceder, e sua disputa acalorada atingiu o ponto de ebulição. Vulcan, pego no meio do caos, tentou mediar. Ela sugeriu que Stella assumisse o papel de esposa júnior de Thomas, um compromisso que apenas atiçou as chamas de sua discussão. À medida que as tensões aumentavam, a pura força de seus seios colidindo lançou Thomas direto para o teto, deixando-o questionando cada escolha de vida que o levou a este momento. Mais tarde, o grupo retornou à guilda para apresentar Stella a Arnold. Mas antes de registrá-la oficialmente como aventureira, Arnold os apresentou a um homem chamado Rhys, que tinha um pedido peculiar. Ele explicou que estava se preparando para uma longa jornada e precisava de uma equipe formidável para proteger um bem valioso. Quando Arya perguntou sobre a natureza do item, Rhys insistiu que não era algo para ser discutido em público. Ele então os levou a uma instalação de armazenamento segura, revelando que o item misterioso que ele precisava proteger não era outro senão a carcaça de dragão de Stella, o que a deixou em choque. Rhys então explica que esses restos pertencem a uma criatura formidável que, no mínimo, uma vez desafiou seu inimigo. É exatamente isso que o mercador vê, levando-o a comprar o item sem hesitação. Enquanto Stella fica paralisada pelo esqueleto, Tamara se comunica telepaticamente para verificar como ela está. Ela confessa que se sente completamente estranha porque, no momento em que seu olhar caiu sobre ele, uma memória de sua própria morte ressurgiu, enchendo-a de uma tristeza avassaladora. Na verdade, essa angústia nasce das profundas emoções que ela nutre pelo poderoso Tama. Nesse exato momento, Arnold faz sua entrada, e pouco antes de Arya partir, ele lhe entrega a etiqueta de promoção Alpha para o Rank B. Logo depois, o grupo parte em sua missão de escolta, com Arnold e Vulcan se despedindo dos viajantes. À medida que continuam sua jornada, os aventureiros encontram várias ameaças, mas nada consegue desacelerar o progresso constante da carruagem, graças ao desempenho impecável de Arya, Stella e Tama. Quando o dia chega ao fim, o grupo acampa e Rhys se apresenta a Arya o buquê de lírios do vale. Intrigada, Stella pergunta se essas flores são especiais, e Rhys explica que sua noiva, Alisa, as adorava, e ele costumava colhê-las para ela. Ouvindo que o homem tem uma noiva, Tama de repente entende porque ele mostra pouco interesse nela, sua mestra. Arya então pergunta sobre suas intenções para o esqueleto do dragão da terra, e ele admite que é uma boa pergunta. O mercador de armas já havia começado a estocar materiais raros, convencido de que uma grande guerra estava se aproximando. Essa observação desperta a memória de Tama de quando o demônio que eles lutaram mencionou a ressurreição de uma criatura poderosa. Finalmente, Rhys comenta que eles devem chegar a Gladstone amanhã, sugerindo que uma prisão está em ordem. Com isso, o grupo se acomoda para dormir. No entanto, nas primeiras horas da manhã, um fenômeno incomum começa a se espalhar pela área. Taima sai correndo de sua tenda, tentando entender o que está acontecendo, pois tudo ao redor deles parece afetado, exceto o acampamento deles. Arya então acorda no meio de todo esse caos, enquanto Rhys tranquiliza a todos que a carga está segura, explicando que o que eles estão testemunhando é simplesmente a formação de um novo labirinto. Embora poucos saibam, é totalmente possível que uma masmorra apareça espontaneamente do nada. O grupo avança, abrindo caminho pela densa névoa que surgiu durante a criação da masmorra, e Rhys assume que eles atravessaram em segurança. Aeria suspira aliviada, embora admita que adoraria voltar para explorar mais, enquanto Tama pondera como labirintos recém-formados sempre oferecem materiais raros prontos para serem coletados. Depois de se distanciarem da névoa, Rey se vira para os aventureiros e pergunta se eles estão interessados em entrar no labirinto, observando que oportunidades de explorar uma masmorra recém-criada como essa são tão raras quanto o dente de galinha. Naturalmente, seria ainda melhor se eles concordassem em vender qualquer saque valioso que encontrassem para ele. A empolgação do grupo aumenta com o desafio, mas o mercador os adverte para ficarem atentos. Afinal, este lugar não existia há poucas horas, então ninguém pode dizer com certeza que horrores espreitam lá dentro, então toda precaução é necessária. Tendo isso em mente, ao se aproximarem da névoa, Tama ativa a proteção do Leão Divino para proteger sua equipe. Com esse aprimoramento, Stella se sente totalmente livre para avançar de cabeça em qualquer perigo, correndo imediatamente para frente apesar dos chamados frenéticos de Aeria para diminuir a velocidade. Sem saber como conter a elfa selvagem, Aeria se lembra que Vulcan havia rabiscado uma nota de precaução caso ela perdesse o controle. E a nota dizia que se Stella lutasse ao lado da equipe, ela permitiria que ela abraçasse Tama uma vez. Ouvindo essas palavras, Stella instantaneamente reconsidera sua corrida imprudente, voltando para se juntar a seus aliados e se acalmar, tudo por uma chance de conseguir um abraço de seu gato favorito.
Mas em meio a toda essa comoção, o grupo de repente ouve o som de risadas femininas ecoando ao redor deles, e uma esfera mágica se materializa, perguntando descaradamente se os aventureiros estão em busca de tesouros. O orbe então sinaliza para que eles sigam, e sem hesitar, Stella corre atrás dele. Mas a ilusão se prova traiçoeira, pois os atrai direto para uma emboscada, onde 2 macacos gigantes vêm correndo. Stella então assume a linha de frente, provocando os atacantes e atraindo a atenção deles para si. Quando um dos macacos esmaga seu escudo com uma cabeçada, Arya aproveita o momento para eliminar rapidamente ambas as criaturas. Arya então elogia o excelente trabalho em equipe de seus companheiros. No entanto, Stella resmunga que seus esforços não foram apenas para o benefício do grupo, mas especificamente para Tama. Em meio a esse caos, um arbusto próximo começa a farfalhar, e uma voz suave e aparentemente inocente finge que não há ninguém ali. Não se deixando enganar facilmente, Stella comanda as figuras escondidas para emergirem antes que ela precise persegui-las. Em resposta, 2 pixies se materializam, cada uma notavelmente diferente em tamanho. A menor se apresenta como Lily, uma alta pixie, enquanto a maior se apresenta como Fury, uma alta dríade. A curiosa Stella pergunta qual o gosto que esses seres poderiam ter, ao que Arya responde que são pixies, comumente encontradas em florestas labirínticas, embora ela mesma nunca tenha encontrado uma antes. Depois ela cumprimenta a dupla, mas eles parecem fixados apenas em Tama, pegando-o imediatamente para cobri-lo com afetuosos afagos. Sentindo que esse favoritismo é suspeito, Stella ataca exasperada, mas Tama rapidamente intervém, telepaticamente, implorando para que ela relaxe. Stella insiste que essas criaturinhas pretendiam prender o grupo e até mesmo machucá-los, mas Lily prontamente refuta a alegação. Ela explica que ela e Fairy não tinham intenções maliciosas porque simplesmente queriam fazer amizade com o gato elemental e estavam apenas guiando-o em direção ao tesouro. Falando nisso, Fairy revela o esplêndido item escondido atrás deste labirinto. Quando eles abrem a caixa, encontram um frasco requintado contendo uma poção que parece incrivelmente rara. Lyle e Fairy informam que tesouros semelhantes estão espalhados pela área, mas para obtê-los, eles devem primeiro garantir uma chave escondida em uma colmeia repleta de abelhas gigantes e perversas. Mal ouviram isso, as abelhas atacam, forçando Stella a se proteger enquanto Tama rapidamente contra-ataca com seu uivo. Simultaneamente, Arya segue com um corte de redemoinho, fatiando todas as abelhas em seu caminho. Após a vitória, Fairy pega Tama mais uma vez, maravilhada com o quão poderoso ele é, apesar de seu tamanho pequeno e adorável. Lily elogia os 2 companheiros do gato, enquanto Stella deixa claro que é ela quem realmente faz as coisas acontecerem. Enquanto isso, Arya recupera uma chave de uma árvore, e Lily, junto com Fury, explica que ela será responsável por abrir a porta para o chefe do labirinto, o guardião do tesouro principal da masmorra. Eria supõe que este lugar deve abrigar alguns itens excepcionalmente raros e sugere que eles façam uma pausa antes de prosseguir, dada a exaustão da longa jornada e a incerteza à frente. Naquele momento, as Pixies pedem ansiosamente para serem levadas a uma cidade humana, revelando seu desejo de longa data de visitar uma. Mais tarde, as Pixies ficam encantadas com seu primeiro vislumbre de uma cidade. Arya, querendo mantê-las seguras, as exorta a ficarem perto para não se perderem. No entanto, as Pixies estão tão hipnotizadas que disparam em direção ao primeiro cheiro tentador que detectam. Frustrada, Arya tem que repreendê-las, avisando que se não tomarem cuidado, podem ser capturadas, afinal fadas são raras e valiosas. Finalmente, Arya declara que é hora de ir à loja de Ré e ver que tesouros eles podem encontrar pelo caminho. Nesse exato momento, ela encontra as Pixies novamente correndo, desta vez roubando uma tigela de comida humana de uma barraca próxima. Percebendo isso, Stella insiste em provar a comida também, e Arya rapidamente intervém para garantir ao dono da barraca que ela cobrirá o custo, atenta à sua crescente impaciência. Com isso feito, Fairy finalmente tem a chance de comer a comida que nunca tinha visto antes. Algum tempo depois, o grupo visita Reese para ter o item raro recuperado do labirinto avaliado. Reese fica emocionado ao descobrir que é a Lágrima da Verdade, um líquido que impede que qualquer um que o consuma minta. O mercador especula que adquirir tal item não deve ter sido tarefa fácil, e assim que Arya está prestes a contar o suplício, as Pixies de repente invadem a sala, comportando-se como 2 crianças travessas. Ao vê-las, Reese fica inesperadamente comovido e pede desculpas por ficar emocionado, embora a verdade seja que ele nunca viu Pixies antes. Ele então menciona de forma bastante abrupta que esqueceu de atender a outro assunto e sai sem mais explicações. Mais tarde naquela noite, à medida que a hora de dormir se aproxima, Stella se aproxima de Tama, ansiosa para coletar sua recompensa, e é um abraço caloroso dele, mas o gato a afasta prontamente. Ainda assim, até Arya admite que Stella se saiu notavelmente bem, então ela pede ao seu animal de estimação apenas um abraço, e relutantemente Tom concorda. Naquele momento, Stella está quase incrédula com o que está prestes a alcançar. Ela hesita, incerta sobre como reivindicar seu prêmio tão esperado. Finalmente, ela acaricia suavemente a pequena criatura, inclinando-se com excitação para cheirar sua barriga. Enquanto isso, Vulcan se junta ao grupo de escolta depois de terminar seu trabalho na cidade, apenas para ser surpreendida por um esqueleto que se levanta abruptamente do chão. Mas como os mortos-vivos não representam perigo significativo, ela o estilhaça casualmente com seu martelo. No entanto, enquanto um sino toca, uma explosão de energia roxa envolve os ossos espalhados, deixando Vulcan lutando para entender o bizarro fenômeno.
Nesse exato momento, o grupo de escolta chega à porta do chefe e gira a chave. Eles atravessam o portal, deixando as fadas para trás, que torcem entusiasticamente por seus companheiros. Do outro lado, a equipe é recebida por um dragão torrente de rank B, que imediatamente desencadeia uma saraivada de projéteis mágicos potentes, batendo no escudo de Stella com força implacável. Ainda assim, Stella se recusa a recuar. Sem se abalar, ela avança e bate no dragão com seu escudo, capturando com sucesso sua atenção. Arya aproveita a oportunidade para tentar um ataque de flanco, mas o dragão sente a manobra e balança sua cauda em sua direção. Reagindo rapidamente, Stella volta correndo para interceptar o golpe com seu escudo, protegendo sua companheira de equipe. Resoluta em sua determinação de manter a fera ocupada, ela tranquiliza seus companheiros de equipe dizendo que ela cuida disso, implorando para que eles se juntem à luta e terminem a batalha rapidamente, enquanto lança provocações ao dragão enquanto luta. Tama fica impressionado com o que Stella conseguiu realizar com o grupo em tão pouco tempo. Mais uma vez, a tanque comenta que ela é o tipo de pessoa que simplesmente faz as coisas acontecerem. Enquanto o dragão rasgado avança sobre ela com sua garra, Stella agarra seu membro inteiro, abrindo uma brecha crucial em sua defesa, uma brecha que Tama imediatamente reconhece como sua chance de atacar. Sem perder um segundo, ele desencadeia seu uivo de chama e envolve o inimigo em seus tentáculos. Nesse exato momento, Arya avança em velocidade máxima, desferindo um corte rápido em sua garganta que inflige um ferimento fatal, encerrando a batalha e selando sua vitória árdua. Tema exulta em seu sucesso, celebrando a derrota de seu primeiro chefe e querendo seu mestre, enquanto Stella se gaba orgulhosamente que eles não poderiam ter triunfado sem sua intervenção. Pouco depois, o grupo tropeça em um baú de tesouro contendo 2 pergaminhos. Uma vez ativados, esses pergaminhos emitem uma explosão de energia potente no corpo de Arya, concedendo-lhe uma habilidade antiga conhecida como Lâmina Sagrada. Com esse novo poder em mãos, a equipe retorna à Floresta do Labirinto em busca das Pixies, apenas para descobrir que as duas não estão em lugar nenhum. Ficando cada vez mais preocupada, Tamara corre em direção à tigela de comida que a fada estava segurando, temendo que algo terrível possa ter acontecido com elas. Enquanto isso, de volta ao seu escritório, Rhys toca sua campainha e reflete que não demorará muito para algo importante acontecer. Enquanto ele divaga, seus olhos se demoram em um retrato de sua falecida noiva, Elisa. Enquanto o grupo voltava para casa, eles se moviam ansiosamente pela floresta, completamente alheios ao paradeiro das 2 Pixies desaparecidas. Com a cabeça baixa de preocupação, eles eventualmente retornaram à cidade, onde Stella e Arya contaram todos os detalhes a Vulcan. Ao ouvir o conto delas, Vulcan sugeriu que elas fossem à taverna para obter mais pistas. De repente, um mordomo entrou na sala acompanhado por 2 figuras encapuzadas, anunciando que o Conde Gladstone estava procurando por Arya. Enquanto ele falava, ficou claro que o mordomo estava examinando descaradamente os seios das mulheres, seus olhos demorando sugestivamente em cada uma delas. Ele então comentou sobre Stella e Vulcan, elogiando sua aparência marcante e grande beleza, e garantiu com confiança que o conde ficaria feliz em vê-las também. Stella, confusa com suas insinuações, permaneceu não comprometida. Enquanto Arya declarou firmemente que estavam ocupadas no momento, mas prometeu visitar o conde mais tarde, independentemente de quem diabos ele fosse. O mordomo então esclareceu que desafiar uma ordem direta do conde era considerado uma ofensa grave. Percebendo a gravidade da situação, Vulcan respondeu rapidamente que fariam os preparativos necessários. Com isso, o mordomo liderou o caminho, esperando em uma carruagem do lado de fora pelas mulheres. Assim que o mordomo partiu, Stella questionou por que elas tinham que acompanhar um personagem tão excêntrico, especialmente quando sua verdadeira missão era localizar as fadas. Vulcan, no entanto, mencionou que tinha ouvido alguns rumores intrigantes sobre o Conde Gladstone. Durante a viagem de carruagem, Vulcan revelou que esse nobre era notório por raptar mulheres. Alarmada, Stella perguntou se ele poderia ter levado Lily e Ferry, e Vulcan confirmou que era exatamente por isso que elas relutantemente concordaram em seguir o mordomo do conde. Depois de um tempo, elas finalmente chegaram à mansão do nobre. O mordomo deu um passo à frente e bateu na porta do mestre para anunciar a chegada dos convidados. O conde acenou para todos entrarem, e assim que os viu sentados em seu sofá, comentou que nunca tinha encontrado mulheres tão deslumbrantes quanto ladrões. Vulcan expressou sua sincera gratidão pela calorosa hospitalidade, com Arya ecoando seus agradecimentos. Então, em um súbito lampejo de inspiração, o conde estalou os dedos e sugeriu que elas poderiam se tornar suas amigas ou, mais precisamente, suas amantes. Aquele bastardo repulsivo afirmou com confiança que ninguém jamais se arrependeu de tal arranjo, enquanto Tamas observava silenciosamente que aquele homem desagradável era tão detestável quanto os rumores sugeriam. Naquele momento, o mordomo entra, equilibrando uma jarra de chá enquanto serve graciosamente uma xícara para cada convidado. O Conde Gladstone encoraja entusiasticamente todos a beberem, mas as mulheres permanecem visivelmente desconfiadas, incertas sobre o que a bebida poderia conter. Vulcan recusa educadamente, explicando que não está com sede, mas o conde insiste que elas pelo menos provem o chá. Enquanto Arya se prepara para beber, o conde quase baba de antecipação. No entanto, pouco antes que ela possa beber, Tama invoca a bênção do Rei Leão, fortalecendo seus aliados e garantindo que seus corpos permaneçam ilesos. Momentos depois, todas as 3 finalmente tomam um gole. Para o espanto do conde, suas expressões se iluminam com genuína satisfação, e elas até pedem mais.
Confundido, o conde pergunta ao seu mordomo por que nenhuma delas desmaiou com a bebida potente. Inclinando-se, o servo admite que não tem certeza, mas promete preparar uma dose ainda mais forte da próxima vez. Em meio à crescente tensão, Stella bate abruptamente o punho na mesa e exige saber onde estão Lily e Ferry. Sem hesitar, ela agarra o conde pela camisa, mas ele gagueja que não sabe nada sobre o paradeiro delas. Usando telepatia, Tama insta a recuar e, embora frustrada, ela o solta relutantemente na esperança de dissipar a situação. Ainda se recuperando do surto dela, Arya pede desculpas em nome da amiga. Mas antes que as coisas se acalmem, o conde muda abruptamente de tom e as acusa de serem demônios que possuíram os corpos das mulheres. Ele declara que precisa usar o método secreto de purificação de sua família para limpar seus corpos e almas, começando por trancá-las imediatamente. De uma vez, o mordomo bate palmas, sinalizando seus subordinados armados e encapuzados para cercar as garotas. Com uma risada amarga, Stella agradece sarcasticamente aos céus por tê-las arrastado para essa confusão e se prepara para derrubar os homens. No entanto, por telepatia, Tama avisa que agora não é hora de agir. Enquanto Arya e Vulcan fazem o possível para tranquilizar o conde de que não estão ali para causar problemas, um soldado entra correndo com notícias alarmantes. Um exército de mortos-vivos invadiu a cidade, deixando devastação em seu rastro e indo direto para a mansão do conde. O conde Gladstone imediatamente dá ordens para que todos se preparem para fugir, mas o mordomo intervém, alertando que sair agora é muito perigoso. Em vez disso, ele aconselha o conde a recuar para o andar de cima para ficar seguro. Abraçando esse plano, o conde rapidamente ordena que seus servos o protejam a todo custo antes de subir correndo a escada. O mordomo então pergunta o que fazer com aquelas mulheres, mas o nobre gordo não dá a mínima. E com isso, seus capangas o seguem. Sozinhas, Arya admite sua profunda preocupação com os habitantes da cidade e expressa o desejo de agir contra a invasão. Suas amigas, resolutas e determinadas, concordam que algo deve ser feito. Lá fora, o caos reina enquanto enxames de esqueletos marcam o território, forçando cidadãos desesperados a fugir aterrorizados. Aeria e Vulcan se levantam para guiar os moradores em direção à segurança das colinas. Assim que os civis estão seguros, a engenhosa elfa mergulha na batalha ao lado de Tama. Não contente em ficar para trás, Stella avança com seu escudo, esmagando vários esqueletos, embora ache a fragilidade deles quase risível. Perto dali, um esqueleto ataca uma criança indefesa, mas Vulcan entra em ação. Ela esmaga a criatura e rapidamente pega a garota assustada em suas costas, garantindo que ela escape ilesa. Após se reagrupar com seus aliados, Vulcan afirma sombriamente que enfrentar toda a horda de frente é fútil. Em vez disso, a melhor chance delas reside em encontrar o cérebro que controla esses mortos-vivos. Em concordância, Arya sugere que se separem. Vulcan continuará guiando o povo para a segurança e cuidará da criança, enquanto Arya, Stella e Tam partirão para rastrear e neutralizar o conjurador responsável por invocar os esqueletos. Enquanto isso, no telhado, o conde se encolhia para se proteger ao lado de seu mordomo e um soldado leal. A protagonista, então alertada pelo ressonante toque de um sino em direção à mansão de Rhys, chega e o confronta diretamente. Rhys então declara que sua busca vingativa se origina do fato de que o conde Gladstone foi o responsável pela morte de sua noiva, a Lysa. Movido por um ódio fervente, ele conjura uma legião ainda maior de esqueletos. Tama rapidamente o reconhece como um necromante. Rhys então confessa que sozinho ele mal conseguia levantar 2 esqueletos, mas com a ajuda das pixies Lily e Ferry, seu poder se multiplica dramaticamente. Com um floreio dramático, ele revela as 2 pixies escondidas sob sua túnica. Provocado por esse espetáculo, Tamon acusa Rhys de usar o sino para controlar as fadas e insinua que a flecha que ele segura na mão pode fazer parte desse esquema sinistro. Com certeza, Rhys usa a flecha para drenar mana de Lily e Ferry, canalizando seu poder extraordinário para invocar um exército genuíno. Ele se gaba de que as fadas possuem reservas de mana incomparáveis, e ao aproveitar sua força, ele desencadeou uma explosão que reduziu toda a sua casa a escombros, abrindo caminho para os restos esqueléticos de um dragão terrestre, um prêmio que ele cobiça há muito tempo. Com um tom zombeteiro, ele agradece ao grupo adversário, alegando que nada disso teria sido possível sem a interferência deles. Então, em uma demonstração arrepiante, ele se posiciona no centro do peito do esqueleto do dragão gigante, como se tornasse o próprio coração da abominação. Dominada pela fúria com a profanação de seu corpo, Stella avança furiosamente pela horda de esqueletos, cortando-os com força implacável, apenas para ser afastada pela pata maciça do dragão terrestre. Em rápida retaliação, Tama libera seu Aetherhal, estilhaçando a cauda esquelética do inimigo, mas para seu desespero, cada osso fraturado se remonta milagrosamente com precisão assustadora. Aproveitando o momento, Eri ativa sua nova habilidade, a Lâmina Sagrada. O golpe sagrado finalmente acerta, causando dano sagrado ao dragão, mas a um custo alto, pois a técnica drena grandes quantidades de mana, colocando seu bem-estar físico em risco. Notando o perigo, Tamo lamenta que não possa evoluir para sua forma de colosso no momento, e avisa Stella que Arya não poderá usar a Lâmina Sagrada novamente tão cedo.
Percebendo que precisam ganhar tempo para resgatar Lily Ferry, Stella avança com seu escudo para abrir caminho pela horda esquelética em direção ao dragão, enquanto tama Saus pelo ar na mesma rota, determinada a apoiar seu ataque. Em meio à cidade, enquanto os moradores erguem apressadamente barricadas para se defender do ataque, Vulcan chega, determinada a não deixá-los sofrer sozinhos. A garotinha então deixa Vulcan e vai em direção à sua mãe, enquanto Vulcan arrasta seu martelo maciço pelo chão, traçando uma linha que instantaneamente explode em uma parede de chamas, parando o avanço do inimigo. Enquanto isso, mudando o foco para Tama, ele grita seu uivo de fogo e atinge seu alvo com precisão. No entanto, na confusão, Stell se vê presa sob uma das patas enormes do dragão. Reunindo sua imensa força, ela empurra para trás usando seu escudo como alavanca, recusando-se resolutamente a ser derrotada pelo que ela considera uma mera casca vazia. Aproveitando a oportunidade, Taima conjura seus tentáculos para arrancar Lily Ferry, abrindo assim um caminho para Aeria desferir o golpe final em Rhys. Enquanto a guerreira élfica prepara sua habilidade, Stella emprega sua técnica de tração integral para fortalecer suas pernas, libertando-se da garra da pata e com um golpe rápido e decisivo de sua espada, ela decepa o braço esquerdo da besta. Tama então adiciona sua lâmina de fogo ao ataque, cortando o dragão, enquanto Aeria canaliza sua lâmina sagrada para desferir um golpe final devastador no núcleo da criatura. Em um instante, a forma monstruosa se dissipa no ar, deixando Rhys encolhido no chão, lamentando profundamente ao perceber que sua sede de vingança evaporou como poeira ao vento. Avançando, Aeria insiste que a figura diante deles não é o verdadeiro Rhys, que Elisa nunca teria desejado vingança. Mas apesar disso, o homem se recusa obstinadamente a perdoar o Conde Gladstone e toca seu sino mais uma vez, determinado a reunir seu exército esquelético para outro ataque. Neste momento, apenas um único esqueleto emerge, avançando lentamente em sua direção. Ao estender a mão e tocar sua mão, a criatura se transforma na imagem de sua falecida esposa, envolvendo-os na ilusão de um campo tranquilo e expansivo. O vulto espectral de Elisa sorri gentilmente, comentando que seu marido nunca pensa com clareza quando dominado pela dor. Dominado pelo remorso, Rhys começa a chorar, implorando por seu perdão e confessando que tudo foi culpa dele. Com uma ternura firme, Alisa lhe diz que ele deve expiar seus pecados, mesmo que o caminho à frente seja árduo, e que em um ato final ela desaparece para sempre, levando o sino mágico e todo o exército esquelético, que dependia daquele artefato para controle. De volta ao centro da cidade, Vulcan observa em silêncio atônito enquanto os mortos-vivos se dissolvem em nada, enquanto o Conde Gladstone treme de terror enquanto as criaturas restantes desaparecem enquanto se arrastam pelo telhado. No dia seguinte, toda a praça pública estava lotada de cidadãos reunidos para testemunhar uma execução. Em uma tenda próxima, o mordomo do conde declarou que este evento era a oportunidade perfeita para o chefe exibir sua autoridade. Nesse momento, Aeria chegou carregando uma jarra de chá. Ela serviu graciosamente uma xícara para Gladstone, que bebeu a bebida com um sorriso satisfeito, claramente encantado com seu sabor rico e caro. Taima não pôde deixar de comentar que o chá era de fato muito longe do comum. Logo depois, o conde cambaleou até a guilhotina, onde Rhys já estava posicionado, pronto para receber o golpe fatal. Mas antes que a execução pudesse prosseguir, o conde se virou para a multidão reunida e apresentou as verdadeiras heroínas da cidade, Aria, Stella e Vulcan. Ele então declarou que o homem responsável pela calamidade que afligia o povo de Gladstone seria executado, questionando o que o teria levado a ações tão cruéis. Rhys respondeu, confessando que seus atos foram alimentados por um desejo ardente de vingança pela morte de sua noiva. Em uma reviravolta surpreendente, Gladstone admitiu abertamente que ele mesmo havia matado Alisa, insistindo que revelar isso mais cedo teria arruinado seus planos cuidadosamente elaborados. A confissão causou ondas de choque na multidão e naquele instante o conde percebeu que havia falado demais. Agarrando a misteriosa poção, Aria perguntou se o conde tinha algum conhecimento sobre as mulheres que haviam desaparecido da cidade. Desconcertado por essa linha repentina de questionamento, Gladstone imediatamente desmoronou e confessou que era o responsável por eliminá-las todas. O pânico se instalou quando o nobre exigiu uma explicação. Apenas para a elfa calma revelar que ela havia secretamente misturado algumas gotas de um elixir da verdade em seu chá, forçando-o a desabafar seus segredos mais sombrios diante de toda a multidão. Enfurecidos por suas revelações, especialmente porque as mulheres desaparecidas eram membros queridos de sua comunidade, os cidadãos explodiram em fúria, determinados a ver justiça feita a seu líder corrupto. Em meio ao caos, Rhys expressou sua sincera gratidão às heroínas, agradecendo-lhes por tudo que haviam feito por ele. Alguns dias depois, as consequências daquele dia tumultuado foram expostas. Gladstone foi despojado de seu título de conde e condenado à prisão perpétua por seus crimes. Reeves, tendo escapado por pouco da pena de morte, também foi sentenciado à prisão, marcando um fim agridoce para um capítulo trágico na história da cidade. No dia seguinte, o grupo partiu em uma carruagem. Durante o passeio, Stella, dominada pelo ciúme, perguntou em voz alta se as fadas deveriam voltar para a floresta. Montando Toma como um cavalo, Lily decidiu ficar com o gatinho elemental, enquanto Fairy expressou sincera gratidão por ter sido resgatada.
Olhando pela janela, as duas admiravam silenciosamente a vista do mar, perdidas em pensamentos. Vulcan, cheia de determinação, estava ansiosa para chegar à ruína, e Arya lembrou seu amado animal de estimação que estavam voltando para o exato lado onde seus caminhos se cruzaram pela primeira vez. Na guilda, Arnold saudou sua chegada com um abraço caloroso e apertado, ansioso para ouvir todos os detalhes sobre suas aventuras em Gladstone. Toda a guilda vibrava com admiração pelo triunfo de Arya sobre o dragão morto-vivo, que lhe rendeu o merecido título de heroína. Em comemoração, Arnold a presenteou com uma insígnia de aventureira de prata, elevando sua patente para A, enquanto Stella foi promovida para a patente B. Então, em meio a toda sua empolgação, Arya perguntou sobre a promoção de Vulcan. Arnold explicou que Vulcan havia deliberadamente recusado uma patente superior, optando em vez disso por viver como ferreira. Uma festa luxuosa logo se seguiu para dar as boas-vindas aos heróis de volta para casa, onde então Arnold orgulhosamente revelou um presente generoso de Gladstone, e é um suprimento de 10 anos de frutas enlatadas. As garotas ficaram espantadas com tal abundância, enquanto Tama se preocupava com como armazenariam tudo. Arya então sugeriu que Vulcan cuidasse dos barris, já que ela tinha espaço de sobra, mas Vulcan protestou que seu armazenamento já estava transbordando de equipamentos e materiais. Percebendo o potencial, Arnold propôs que talvez fosse hora da elfa se mudar e estabelecer seu próprio lugar, financiado pela recompensa de sua última missão. Confiante em seu poder de ganho, Arnold as assegurou que ela poderia pagar por uma casa fantástica. Tomando um gole pensativo de sua caneca, Arya concordou, era hora de seu primeiro grande investimento. Um lugar onde amigos pudessem viver felizes juntos. Ela então se virou para Talma para saber seus pensamentos. Embora ele permanecesse em silêncio, os olhares de apoio do gato e dos outros deixaram claro que todos apoiavam a ideia. No dia seguinte, eles visitaram a agência imobiliária Handover Fist no distrito comercial. Quando o agente perguntou sobre a casa ideal deles, Stella declarou que queria uma cozinha feita para culinária gourmet, enquanto Lily e Ferry insistiram em vegetação abundante, então um jardim era inegociável. Aeri, por outro lado, desejava um quarto espaçoso e Tama se preocupava em gastar demais. O agente os tranquilizou dizendo que tinha a propriedade perfeita em mente e então os levou a uma mansão isolada nos arredores. Uma propriedade deslumbrante que atendia a todos os seus critérios. O grupo ficou emocionado, mas então o agente revelou a reviravolta única que manteve a grande casa sem ser vendida. Em vez de um banheiro privativo convencional com chuveiro, a casa ostentava uma generosa banheira externa. Mas para surpresa do agente, as mulheres ficaram encantadas com a grande banheira, e Arya prontamente selou o acordo. No final da tarde, a mudança foi concluída, e vemos Lily e Fury testando alegremente a maciez de suas novas camas pulando nelas, enquanto Stella se gaba de finalmente ter alguns de seus desejos selvagens com Tama. E Tama lembrou com um sorriso irônico como Stella havia carregado sem esforço os itens mais pesados, apenas para ser recompensada com a honra de acariciá-lo. E sem se conter, ela tratou o gato como um brinquedo de cachorro, enquanto Ares observava silenciosamente a dinâmica bizarra delas. No dia seguinte, Vulcan chegou com 2 baldes cheios de lagostas ovais, uma iguaria local adorada que deixava todo mundo com água na boca, especialmente a Stella. A Stella então questionou a resistência delas, mas Vulcan apenas riu e a tranquilizou, dizendo que eram mais que deliciosas. Naquela noite eles se fartaram e a Stella devorou carne sem restrições, claramente aproveitando cada mordida. Mais tarde, o ferreiro do grupo foi encontrado dormindo enrolado com a Arya, mas a Tama se apertou entre eles como sempre. Enquanto sonham sonhos estranhos, cheios de visões bizarras sobre a língua do gato elemental, a Tama, embora desejando conforto, sabia que ainda tinha trabalho a fazer. Ela saiu da cama determinada a dominar uma nova habilidade. Após o confronto final mais cedo naquele dia, uma explosão elemental massiva havia ocorrido, e mais importante, a Tama desbloqueou sua terceira forma, mesmo acreditando que a segunda seria sua última. Ainda assim, um medo persistente a roía. E se ela nunca voltasse à sua forma de gato? Perdida nesses pensamentos perturbadores, sua divagação foi abruptamente interrompida quando Stella, atraída por sua voz abafada, pisou na varanda. Tama instou a voltar para a cama, mas ela sentiu sua inquietação e se recusou a sair. Pressionada por respostas, Tama admitiu relutantemente que havia ganhado uma forma ainda mais forte que a segunda. Essa confissão levou Stella a um frenesi selvagem. Desesperada para testemunhar a transformação em primeira mão, ela o perseguiu loucamente, até exigindo, em uma mistura de paixão e exasperação, que ele se acasalasse com ela nessa forma mais forte. No dia seguinte, enquanto os outros tomavam café da manhã, ela continuou a importuná-lo implacavelmente por telepatia, suas exigências ecoando em sua mente. Após o café da manhã, Lily e Ferry expressaram um desejo de expandir o jardim, e Arya concordou ansiosamente, relembrando a vegetação abundante de sua terra natal. Ela se ofereceu para encontrar um jardineiro habilidoso depois do almoço, mas Lily e Ferry insistiram em cuidar da tarefa sozinhas. Para a surpresa de Tama, elas demonstraram habilidades inesperadas. Lily e Ferry começaram a cantar e bater um tambor, canalizando a essência da primavera. Então, em meros momentos, uma árvore brotou no quintal, mas Vulcan saiu correndo em pânico. Acontece que a árvore não era nada comum. Era uma árvore do mundo, um colosso lendário com raízes infundidas com minerais raros. Então Ferry foi prontamente instruída a plantar várias árvores comuns ao redor da árvore do mundo para camuflá-la, já que chamar muita atenção poderia ser perigoso. Ao mesmo tempo, a comoção resultou na criação de uma fonte de vida no quintal, uma fonte mística que dizem curar qualquer ferimento ou doença.
Vulcan lamentou que gerenciar o jardim pudesse se tornar avassalador se deixado desprotegido, enquanto Lily argumentava que a fonte era fantástica para a pele, levando Vulcan a relutantemente abandonar o assunto, embora ela tivesse outras preocupações. Lá dentro, Vulcan e Arya discutiram os riscos, observando que fadas como Lily Fury eram valorizadas por seus talentos raros e poderiam ser facilmente sequestradas, e suas palavras encheram Lily Fury de apreensão. Baltama se perguntou curiosamente em voz alta como Vulcan havia adquirido tanto conhecimento. Então, quando o tópico mudou para materiais raros, Vulcan mencionou o alto valor do Orshokun. Mas Arya apontou que apenas ferreiros de artefatos de elite, um posto exclusivo concedido pelo governo, poderiam forjá-lo. Itama observou com um toque de arrependimento que Vulcan parecia contente em evitar promoções, sem ambição de subir ainda mais. Nesse exato momento, Arnold entra correndo com notícias urgentes. Um monstro formidável apareceu no primeiro andar da Masmorra das Ruínas e já havia tirado tantas vidas. A equipe concordou rapidamente em investigar, embora as fadas acabassem decidindo ficar de fora, temendo que sua exposição pudesse colocá-las em perigo. Notando a tristeza nos olhos de Aeria, Tamo soltou um miado determinado e permaneceu firme, abraçando seu papel como protetor da equipe. Embora Aeria não conseguisse decifrar exatamente o que Tamo estava pensando, ela suspeitava que ele queria que todos participassem da missão. Com essa resolução estabelecida, o grupo se aventurou na masmorra. Então vemos Lily e Ferry na expedição e, para proteção adicional, elas receberam equipamentos especializados de Vulcan. Na entrada da masmorra, a equipe encontrou um Goblin de rank E, acompanhado por um Hobgoblin surpreendentemente robusto, também de rank E. Determinadas a provar seu valor, Lily disparou uma bala de fada precisa que perfurou o crânio do Goblin, enquanto as fadas habilmente empunhavam um galho transformado em chicote para atingir o Hobgoblin, conquistando a admiração do grupo. Taimon, observando sua tática coordenada de médio alcance, reconheceu o potencial promissor da fada em batalha. Apesar de seu rápido triunfo, um rugido sinistro distante ressoou pela masmorra. Vulcan suspeitou que o som poderia pertencer a um minotauro. Embora Aeria duvidasse que uma criatura tão poderosa aparecesse tão cedo, Stella detectou um senso estranhamente profundo de desespero dentro do rugido. Aventurando-se mais fundo em um labirinto, o grupo tropeçou em um troll de rank A devorando sua presa caída, até mesmo devorando o próprio minotauro sobre o qual haviam especulado. À medida que se aproximavam, a fonte de um grito aterrorizado se revelou. Aeria instruiu Tama a ficar para trás para que ela pudesse testar as novas habilidades da equipe. Lily e Ferry então armaram uma emboscada, mas a bala de fada de Lily não conseguiu penetrar a espessa pele do troll. Então Ferry balançou seu chicote de galho novamente, ferindo o monstro, embora ele tenha se curado quase instantaneamente e logo avistou sua posição. O Colossal Troll então balançou sua enorme clava, mas Stella conseguiu interceptar o golpe com seu escudo. Aproveitando a oportunidade, Vulcan desferiu um golpe esmagador no pé do troll com seu martelo, provocando um grito de dor, enquanto Arya corria para desferir uma saraivada de golpes. Ao comando de Stella, Lily mirou no olho do troll com outra bala de fada, quebrando sua guarda. Com o inimigo quase vencido, Stella avançou para apunhalar o peito do troll, embora a teimosia da besta tenha resistido. Notando sua força diminuindo, Vulcan sinalizou Arya, que então executou um golpe triplo final e decisivo com sua lâmina sagrada para acabar com a vida da criatura. Após o ocorrido, Stella, que antes era uma lobo solitária convicta, confessou que o trabalho em equipe tinha seus méritos, enquanto Arya estava todos a reportarem sua vitória a Arnold. Enquanto isso, na capital real, um batedor alertou urgentemente o rei que os monstros estavam se tornando anormalmente agressivos, provavelmente obra de demônios invocados. Em outro lugar, um soldado informou a renomada Santa da Espada Lixa que o tempo estava se esgotando, levando a Lixa a declarar solenemente que o momento finalmente havia chegado. De volta com o grupo, Arnold anuncia que eles foram convocados pelo Imperador para uma audiência em seu palácio. Embora Arya se sinta indigna de tal encontro, Arnold a tranquiliza dizendo que tudo ficará bem. Volker ecoa seu apoio, embora ela não consiga se livrar de uma sensação incômoda de presságio. No dia seguinte, o grupo embarca na longa jornada para a capital, passando vários dias na estrada antes de finalmente chegar. Lá, eles são recebidos por um contingente de guardas do palácio que os escoltam prontamente para dentro. Enquanto a maior parte do grupo está vibrando de excitação com a perspectiva de conhecer o Imperador, Vulcan permanece notavelmente contida. Ao entrar no grande salão do palácio, eles se deparam com o Imperador de Gisel e seu cavaleiro-chefe, Julius. Ariadne fica chocada ao saber que o Imperador já conhece Vulcan pelo nome, um sinal claro de sua importância. Julius continua revelando que durante a guerra de Ragnarok contra os demônios, Vulcan desempenhou um papel fundamental e foi aclamada como heroína. Embora ela tenha sido elevada ao estimado título de ferreira de artefatos, Vulcan confessa que pediu para se tornar uma simples ferreira como prêmio. Nesse exato momento, um portal se abre e sai Belzebuth, um senhor demônio sagrado que se aliou aos humanos. Quando Arya fica nervosa ao vê-lo, Belzebuth a interrompe lendo sua mente, levando Julius a repreendê-la por tal comportamento. Belzebuth então declara que o motivo de sua convocação é grave. A capital urgentemente precisa de sua ajuda para combater uma força demoníaca conhecida como os Quatro Demônios, que ameaça ressuscitar Mammon, um dos 7 grandes senhores demônios, e assim levantar um exército demoníaco completo.
Tema lembra seu encontro anterior com um demônio e está bem ciente dos perigos envolvidos. No final, todo o grupo concorda em emprestar sua força para lutar ao lado do Imperador. Grato por seu apoio, o Imperador os agradece pessoalmente, e a campanha começando com Vulcan. Julius a ordena forjar armas de artefatos poderosas, fornecendo-lhe todos os recursos necessários. Então instrui a equipe a expandir suas habilidades. As fadas são enviadas para treinar com Belzebuth, enquanto Stella aprimora suas habilidades sob sua tutela. Quanto a Arya, Julius tem alguém especial em mente, então ele a escolta para uma mansão isolada, onde reside o Grande Mago. Nesse exato momento, uma elfa loira curvilínea em traje de empregada irrompe na cena, e Arya é dominada pela emoção ao reconhecê-la como Alisha, a maga espadatim que uma vez salvou sua vida. Alisha também se lembra do dia em que resgatou a jovem Aeria. No entanto, quando Aeria apresenta Toma como seu companheiro gato elemental, Alisha permanece cética, insistindo que outra pessoa deveria assumir o papel de treinar Arya. Mas, quando Arya confessa que treinar sob Alisha sempre foi um sonho dela, Alisha concorda em aceitar o desafio. O treinamento começa e enquanto Arya empunha suas lâminas sagradas com fervor, Alisha casualmente saca uma simples espada de madeira. No entanto, apenas a pura pressão da aura de Alisha faz Arya tremer, até imaginando a si mesma sendo esfaqueada. Reunindo toda a coragem, Arya lança um ataque total. Alicia se esquiva facilmente, mas então declara com um sorriso que Arya passou em seu teste porque apenas os corajosos merecem ser treinados por ela. Enquanto isso, Vulcan está trabalhando duro na fabricação de artefatos poderosos, deixando todos os ferreiros maravilhados com suas habilidades. Em outro canto, as fadas treinam sob Belzebuth, que as ordena a ler livros, embora o demônio possa claramente sentir a imensa mana que cada fada possui. Não muito longe, Stella está duelando com Julius, que se recusa a levar a luta a sério. Apesar de sua força bruta de dragão, Julius facilmente derruba Stella no chão e a repreende por não usar a cabeça. De volta com Arya, Alisha diz a ela que é hora de fazer uma pausa. Nesse momento, Vulcan aparece e dá um abraço caloroso em Alisha, como velhas amigas reunidas. Arya não pode deixar de apontar o quão próximas elas são, então Alisha confidencia que se conheceram quando seu mestre, o Grande Mago, a acolheu. De repente, Alisha começa a ficar um pouco maluca, tagarelando sobre o Grande Mago e sua presença majestosa que até a fez gritar de admiração, pouco antes de puxar Ariadne para o lado para fofocar mais sobre ele ali mesmo no banho. Mais tarde, todos tomam um banho comunitário juntos. Em um momento que choca a todos, Belzebuth anuncia que tanto ela quanto Alicia são esposas do Grande Mago, e essa revelação deixa todos em choque. Stella então entra correndo, declarando que quer o mesmo para Tama, e as garotas imediatamente começam a discutir sobre quem será a primeira esposa a ter o pepino de Tama. No jantar, o grupo desfruta de um bife de hambúrguer preparado por Alisha, que compartilha que a receita foi transmitida a ela pelo Grande Mago, vindo de uma terra misteriosa conhecida como Japão, que praticamente ninguém conhece. Naquela noite, enquanto todos dormiam profundamente, Teima deu um passeio solitário e de repente Alisha apareceu ao seu lado. Com um tom suave, ela pediu a ele para proteger os outros quando chegasse a hora, e então, com um sorriso conhecedor, ela revelou que sabia que ele era um colosso. Tama ficou ainda mais surpreso quando percebeu que ela havia propositalmente guardado silêncio sobre isso até agora. No dia seguinte, o treinamento recomeçou e durante o duelo com Stella, Julius de repente notou algo em comum. Abaixo dele havia um ninho de ovos, e isso faz perceber que Stella os estava protegendo inconscientemente durante toda a luta, então ele se desculpa pela falha. Ele então diz a ela que Arya precisa de um motivo para se tornar forte, mas ao contrário dela, ela não precisa dessa porcaria porque ela já é incrivelmente poderosa. Ela não consegue acreditar que é forte, mas Julius confirma que é porque ela age antes de pensar para ficar na frente daqueles que precisam de proteção. Então isso é algo que apenas os fortes podem fazer, e ele diz a ela para não esquecer isso. Mais tarde, após a sessão de treinamento, vemos que todos conseguiram dominar suas novas habilidades recém-adquiridas, exceto Arya, que ainda estava lutando. Desesperada, ela implorou a Alisha para continuar treinando para que ela também pudesse aprender a cobiçada habilidade. Mas antes que pudesse, Belzebuth apareceu com notícias sombrias, declarando que o treinamento estava oficialmente encerrado. De volta ao palácio, Belzebuth anunciou que os 4 demônios haviam se manifestado em diferentes locais. 2 deles já estavam sendo combatidos, enquanto os outros 2 agora caíam sob a responsabilidade de seu grupo. Ela então explicou que um demônio havia sido avistado na terra natal de Alisha. Embora ela estivesse aposentada há muito tempo, Alisha concordou sem hesitação em retornar e defender sua terra natal. Belzebuth então revelou que o outro demônio estava localizado em ruínas, e este lugar é surpreendentemente perto de onde a família de Arya morava. Mas, apesar das notícias inesperadas, Arya se sentiu confiante sobre suas chances e declarou ousadamente que eles venceriam esses demônios e protegeriam seu lar. Um tempo depois, o grupo chega ao labirinto onde um dos 4 demônios supostamente espreita, e com apoio adicional de outra equipe, eles entram. As câmaras iniciais estão infestadas apenas de criaturas de baixo nível, e após todo o treinamento árduo que suportaram, Aeria e seus companheiros estão ansiosos para testar seus novos poderes junto com os artefatos finamente elaborados de Vulcan. Arya usa suas lâminas sagradas com precisão, Stella assume o papel de um tanque impenetrável, e as fadas liberam sua magia potente, e juntas, elas dominam sem esforço os inimigos mais fracos.
Avançando mais no labirinto, eles encontram monstros bem mais fortes. Neste ponto, a equipe de apoio instrui a unidade de Julius e Aeria a se concentrar apenas em eliminar os demônios enquanto eles cuidam dos monstros menores. Sem se abalar, os heróis prosseguem e logo encontram uma porta quebrada. Enquanto os sentidos de dragão de Stella se aguçam em antecipação ao perigo, Teima avança para oferecer proteção adicional antes que continuem mais fundo. Lá dentro, eles dão de cara com Vazago, um dos notórios 4 demônios, que consegue detectar sua aura heróica a quilômetros de distância. Com um comando sinistro, ele invoca 2 aliados monstruosos, Ciclope e Ortrus, e ordena que matem os heróis enquanto ele recua para o reino demoníaco. No entanto, Julius intervém rapidamente e o impede, insistindo que os heróis devem primeiro lidar com os monstros invocados enquanto ele cuida de Vazago. A batalha irrompe promissora no início, onde Tama e Aeria enfrentam Ortrus, enquanto Stella e os outros concentram seus ataques em Ciclope. Contudo, Vazago se mostra muito poderoso para Julius. Com um único golpe devastador de sua magia negra, Julius é lançado em um desmaio. Aproveitando a oportunidade, Vezagil aumenta ainda mais seus lacaios, tornando-os ainda mais mortais, antes de desaparecer de volta para o reino demoníaco, deixando os monstros livres para pressionar seu ataque. Enquanto os heróis lutam contra a força avassaladora, Tema testemunha seu determinado mestre elfo em perigo, então ele não tem escolha a não ser se transformar em sua formidável terceira forma de Behemoth. Enquanto isso, em um labirinto paralelo, Alicia despacha rapidamente os monstros antes de encontrar outro demônio, se banhando sem medo e vergonha. Reconhecendo a demônio como uma que ela havia vencido anos antes, Alicia se prepara. O demônio declara que Alicia nunca poderá superá-la e então se transforma em um dragão. Sem se intimidar, Alicia corta sem esforço a cabeça de dragão da criatura, encerrando decisivamente o confronto em segundos. De volta com Tama, todos ficam chocados ao vê-lo se transformar em sua formidável forma de Behemoth, mas em vez de medo, eles o reverenciam como uma besta sagrada, uma força da natureza, não do mal. Percebendo que não podem derrotar esse poder avassalador, os monstros sacrificam suas próprias forças vitais em uma tentativa desesperada de derrubar Tama. Ortrus lança uma saraivada de fogo infernal em Tama, forçando-o a contra-atacar para conter o ataque. No entanto, essa manobra defensiva deixa Tama vulnerável a um ataque do Ciclope, um golpe que certamente o condenaria ao inferno. Nesse momento crítico, Stella avança, erguendo seu escudo maciço. Apesar do aviso sombrio de Vulcan de que Stella poderia não sobreviver, Stella aceita o risco sem hesitação. Em uma demonstração impressionante de determinação, Stella ativa todo o seu poder dracônico e olha para seus companheiros, declarando seu amor por cada um deles. Ela relembra seu passado solitário como dragão, uma vez presa na escuridão até que Tama matou, então ela se transforma em humana, e isso lhe deu os dias mais felizes de sua vida ao lado de Tama e sua equipe. De volta ao presente, vemos que quando o ataque do Ciclope finalmente atinge, ela o segura com seu escudo, sucumbindo lentamente à pressão. À margem, Aeria se recusa a ficar parada vendo sua amiga morrer, então ela desperta sua armadura sagrada, uma habilidade especial que purifica toda a área e aniquila seus inimigos. Após a batalha, enquanto o grupo celebra sua vitória suada, Tama de repente sente sua mana sair de controle. Em um instante, ele reverte a sua pequena forma felina e desaba nos seios de Aeria. Tomadas pela emoção, ele abraça Stella com força enquanto embala Tama entre seus enormes seios, ambas tocadas pela cena. Enquanto isso, Vazago, o demônio responsável por desencadear o caos anterior, sente que seus monstros foram derrotados. Embora ele mal consiga acreditar que os humanos conseguiram tal feito, ele não está pronto para admitir a derrota e ainda abriga planos futuros. De volta ao castelo, o Imperador parabeniza os heróis por sua vitória. No entanto, ele informa sombriamente que, de acordo com a profecia, Vazago está destinado a liderar o exército demoníaco para a terra natal dos Elfos. Aeria, determinada e resoluta, sabe que o verdadeiro alvo de Vazago é a Pedra Filosofal. Alicia confirma isso, explicando que o demônio planeja usar a pedra para ressuscitar o Senhor Demônio. Não querendo que tal calamidade assola seu mundo, Aeria e sua equipe resoluta decidem viajar para a terra natal dos Elfos para deter Vazago a todo custo. Em sua jornada, os pensamentos de Aeria vagam de volta aos dias sombrios em que demônios devastaram sua terra natal Lumines. Ela se lembra com um toque de tristeza e medo persistente de como foi salva em sua hora mais sombria pelo gato elemental Leo e pela reverenciada espada Saint Alicia. Embora as memórias ainda façam seu coração acelerar com ansiedade sobre a batalha de sua terra natal, Tama e o resto da equipe a cercam, garantindo que eles sempre a apoiarão. Enquanto isso, Arnold aparece de repente declarando brincando que sua capa esvoaçante o faz se sentir como Elsa de Frozen, mesmo que todos saibam que ele está ali apenas para conhecer o Capitão Cedric. Alicia então intervém para acalmar a área, lembrando-a de que ela não é mais a garota frágil que costumava ser e destacando sua nova habilidade Excalibur, um poder que a Aeria planeja usar se a necessidade surgir. Quando a equipe finalmente chega a Lumens, eles são recebidos pela visão inspiradora de uma gigantesca árvore sagrada, uma guardiã venerável, que Aeria explica que vigia os elfos desde antes de ela nascer.
Logo depois, o chefe dos elfos, Elven, acolhe calorosamente Aeria e seus companheiros. Ele expressa profunda gratidão a Aeria por tê-lo salvado uma vez, embora Aeria rapidamente redirecione a conversa para focar na questão premente de fortificar as defesas da aldeia. Elven informa ao grupo que ele reuniu reforços de aldeias vizinhas, liderados por uma feroz amazona chamada Gujona, que está usando um tapa-olho, e imediatamente impressiona Stella, levando-o a dizer a Tama que Gujona é uma força a ser reconhecida. Ao passarem pela aldeia, os elfos torcem exuberantemente, acolhendo Eiria de volta para a casa de braços abertos. Enquanto isso, as fadas encantadas pela beleza da aldeia se afastam sozinhas para explorar a floresta circundante. Lá, elas são confrontadas por uma cavaleira chamada Féin, acompanhada por seu gato elemental Léo, que exige saber a identidade da fada. Nesse exato momento, Aeria e os outros alcançam, e ao avistar Féin, Aeria a cumprimenta calorosamente, comentando quanto tempo se passou desde que se encontraram pela última vez. Depois que as fadas são gentilmente repreendidas por se afastarem, ocorre um momento inesperado de leveza. A poderosa aura de Taima de repente faz Léo rolar, expondo sua barriga, um gesto que choca Fion, que sempre conheceu Léo como uma criatura orgulhosa e digna. Reconhecendo que este é o próprio gato elemental que uma vez salvou Eiria, Tama se junta à brincadeira no chão para mostrar seu respeito, e as fadas não conseguem deixar de se juntar à diversão também. Algum tempo depois, Arya se junta aos líderes para sua reunião estratégica. Enquanto Julius se preocupa com as defesas dos elfos, Elven explica com confiança que a aldeia é bem fortificada contra demônios, e o poder de fogo adicional dos guerreiros amazonas fará toda a diferença. Arya, claramente surpresa, admite que nunca soube que as amazonas tinham uma equipe organizada. Elven então revela que a equipe foi formada no ano passado, com uma capitã que Arya conhece muito bem. Para sua total surpresa, a capitã acaba sendo sua própria mãe curvilínea, Leona. Quando Arya protesta, perguntando como tal reviravolta poderia ser possível, Leona explica que logo após Arya deixar a aldeia, ela descobriu durante o treinamento que era super poderosa e portanto decidiu deixar as Amazonas. Enquanto a reunião estratégica continua, Stella e os outros esperam pacientemente quando um grupo de aldeões se aproxima deles, sussurrando e perguntando se eles são realmente tão fortes quanto afirmam ser. Vulcan tranquiliza a multidão, mas Stella intervém dizendo que o lutador mais forte entre eles é Tama, uma figura que Vulcan lembra como um guardião gracioso e poderoso que uma vez o salvou. De volta com Arya, Elven leva o grupo ao local da Pedra Filosofal. Eles chegam a uma imponente árvore sagrada, onde uma entrada secreta é revelada. Elven instrui os guerreiros amazonas a ficarem de guarda, enquanto o resto da equipe se aventura para dentro. No entanto, ali se expressa uma pitada de suspeita em relação às intenções de Gyujono. À medida que se aproximam da Pedra Filosofal, a equipe fica maravilhada com sua presença colossal. Usando apenas um graveto, Elven demonstra que a pedra é protegida por uma barreira poderosa, garantindo que o grupo possa se concentrar na batalha iminente em vez de salvaguardar a pedra. Mais tarde, Aeria leva sua equipe para sua casa, onde Vulcan finalmente vislumbra a origem dos seios de Aeria. Leona oferece calorosamente cozinhar um banquete para todos, mas antes de começarem a refeição, Arya pede um momento a sós com sua mãe para conversar cara a cara. Pouco tempo depois, Leona e Arya compartilham um terno momento de mãe e filha enquanto se banham juntas, com Tama se divertindo brincando. Apesar da proximidade, Arya expressa sua hesitação em ter sua mãe se juntar à batalha iminente. Leona, com gentil segurança, explica que sempre cuidou de Arya e acredita em seus sonhos. Ela revela que seus próprios poderes vêm de um desejo feroz de proteger sua casa, assim como ela fez por sua filha. Tama, ansioso para ajudar, declara que protegerá Leona, e ela responde acariciando-o afetuosamente, um gesto que claramente o deleita. Movida pelo vínculo deles, Aeria finalmente concorda em deixar sua mãe se juntar à luta, e elas compartilham um abraço sincero. Enquanto Tama, em momento de alegria brincalhona, tem a chance de experimentar o que ele chama de sonho do paraíso, aninhado por duas almofadas lendárias. Naquela noite, enquanto Arya dorme profundamente, Tama tenta se libertar de seu gentil abraço. Arya solta risadinhas provocadoras, comentando como a forma de besta de Tama sempre poderia lhe dar uma boa palmada se necessário. Nesse exato momento, Leona, ainda acordada, expressa profunda gratidão pela constante proteção de Tama a Arya, mencionando que seu nome é um tópico frequente nas cartas que Arya envia para casa. Ela implora seriamente a Tama para continuar protegendo Eiria, e ele concorda prontamente, declarando solenemente que sua vida é dedicada à segurança dela. Enquanto isso, um tenso subenredo se desenrola. Gyujono, que estava tramando trair os elfos, está prestes a agir quando Alisha intervém. Com firme resolução, ela confronta Guziona, acusando-a de ser uma espiã demoníaca. Em um momento rápido e decisivo, Alisha mata Guziona, encerrando efetivamente sua tentativa traiçoeira. No entanto, sem que Alisha saiba, a coruja vigilante de Vujona observa a cena e envia secretamente uma mensagem de volta para Vassago, localizando a Pedra Filosofal. Assim que isso acontece, Vassago abre um portal e solta seus demônios diretamente na aldeia. O ataque causa caos enquanto as criaturas começam a atirar nos habitantes. Agindo rapidamente, Alisha conjura um poderoso escudo para bloquear os ataques demoníacos. À medida que os demônios se aproximam da barreira, eles são repelidos e caem um por um.
Em meio ao pandemônio, Julius reúne suas tropas com um discurso inspirador que lembra o grito de guerra de Erwin Smith e ordena que garantam a segurança da aldeia. As tropas se dividem, cada uma guardando uma entrada diferente. Enquanto antes da batalha começar, Tama confere à sua equipe a bênção do Rei Leão, fortalecendo suas defesas para a luta que se aproxima. Eventualmente, as forças avançam contra as linhas inimigas enquanto Vazago solta uma risada zombeteira e orgulhosa. Tropas monstruosas avançam contra o escudo mágico, e embora algumas consigam rompê-lo, Vulcan permanece firme na linha defensiva. Com feroz determinação, ela bate seu martelo sobre os inimigos que avançam, derrubando inimigos com poder bruto e precisão graciosa. Para não ficar atrás, Stella provoca os adversários batendo ritmicamente sua espada contra um escudo, usando sua nova força para eliminar rapidamente qualquer um que ousasse se aproximar. Ao mesmo tempo, Lily e Ferry se juntam à luta, liberando seu tiro característico Yggdrasil, uma técnica poderosa que obliterou inúmeros inimigos em um único disparo. Observando a batalha caótica à distância, Arya correu ao lado de Tama em direção ao epicentro do conflito, sabendo que era seu momento de fornecer apoio crucial. Com impressionante aceleração, ela atravessou as fileiras inimigas, derrubando qualquer monstro que estivesse em seu caminho. Enquanto isso, Tama abriu um caminho pelas linhas que avançavam usando habilidades como o Uivo de Pedra e Presas de Dragão, abrindo caminho para suas forças. Em outra parte do campo de batalha, Dany, Howard, Kim e Marietta unidos como sempre, enfrentando o desafio implacável juntos. Ao mesmo tempo, Arnold mostrou sua proeza conjurando lâminas de gelo afiadas e elegantes para congelar os invasores, seus olhos brilhando com admiração pela beleza da magia de gelo. Em meio à luta, um demônio quase atingiu Arnold por trás, mas no último momento Cedric apareceu para resgatar seu amigo. Ao mesmo tempo, em um dos portões de entrada da muralha, Finn monta guarda com seu arco, mantendo os invasores afastados, enquanto Léo se engaja diretamente, usando suas presas maciças para dilacerar o inimigo. Não muito longe, Leona, a formidável capitã das Amazonas, enfrenta sozinha uma fileira inteira de monstros ferozes. Com determinação inabalável, ela retalia liberando uma onda de choque brutal que se divide ao meio enquanto avança pelo ar, um testemunho do poder de seus ataques. Em meio ao caos, Vassago nunca perde seu sorriso presunçoso. Ele provoca os defensores, insistindo que, como os inimigos não cedem, logo sentirão a força total de sua ira. Para escalar a invasão para a próxima fase, Vassago invoca Nidave, um dragão de rank S conhecido como Montaria Alada. O tamanho colossal de Nidhogg incute pavor entre os defensores enquanto o dragão sobrevoa o escudo mágico que protege a cidade, preparando-se para liberar um ataque elemental devastador capaz de estilhaçar a barreira. Enquanto Vassago executa seu plano, ele se gaba de ter sobrecarregado a espada sagrada, atacando de todos os ângulos possíveis. Com sua força colossal, a besta alada eventualmente rompe as defesas e invade o território. Em resposta, os arqueiros de Julius disparam uma série de tiros de balista em Nidhogg, mas o dragão demonstra agilidade notável em desviar dos projéteis. Então, outra onda daquela misteriosa energia mágica chove sobre a cidade, permeando todos os cantos. Em meio ao caos crescente, o príncipe ordena uma retirada estratégica para suas tropas, enquanto Alisha se concentra em reforçar a barreira mágica, confiante de que Eria e Tama virarão o jogo da batalha. Logo, a dupla dinâmica alcança o epicentro do conflito. Em uma tentativa de nivelar o campo de batalha, Tama se transforma em sua terceira forma. Bem alto, empoleirado em seu dragão, Vassago observa com escárnio a defesa frágil do inimigo. Para não ficar atrás, Eri avança em Tama, que retalia liberando seu uivo de fogo característico em Ninhogg. O dragão rapidamente contra-ataca, soprando uma rajada de vento na magia de Tama, paralisando temporariamente seu ataque. Mas Tama está longe de terminar, exibindo versatilidade impressionante. Ele manobra rapidamente para o flanco de Nihog e dispara outra série de uivos de fogo. No entanto, Ninhag se mostra adepto a evadir cada novo ataque. Aproveitando um momento crítico, Vazaigo usa um portal para reposicionar seu braço, lançando um golpe preciso nas costas de Tama e finalmente derrubando Eria com ele. Sem demora, Ninhag incendeia a entrada da caverna onde a Pedra Filosofal está escondida. Quase imediatamente, Vazago se encontra diante da Pedra Filosofal, orgulho evidente em seus olhos, enquanto Tama avança com toda a velocidade que consegue reunir. Mesmo que a atmosfera pareça triunfante, Vazago colide com a barreira protetora da pedra antes de ordenar furiosamente que seu dragão pegue o artefato e o leve embora. Assim que a Pedra Filosofal é removida, ela desencadeia um estrondo profundo que abala toda a vila, tornando todos agudamente cientes das terríveis consequências. A enorme árvore sagrada no coração da vila treme enquanto suas folhas tremulam, e os combatentes observam em descrença, enquanto Elven lamenta que o equilíbrio natural está sendo irreparavelmente perturbado. Dentro da caverna, em meio ao caos e ao colapso iminente, Eri e Tama lutam desesperadamente para manter suas posições. Determinada, Eri exige a devolução da Pedra Filosofal, levando Tama a avançar em meio ao perigo para confrontar Vassago. Em resposta, Vassago se recusa a recuar e comanda Nidhogg a contra-atacar. O dragão libera um sopro de fúria contra a parede da caverna, intensificando o deslizamento de terra. No entanto, em meio a essa fúria, Arya aproveita uma oportunidade fugaz.
Usando as rochas que caem como um impulso improvisado, ela salta sobre a besta alada e mergulha sua adaga profundamente na cauda de Nidhogg. Logo, Ninhogg consegue escapar da caverna desmoronada e retorna ao céu aberto. Sem perder tempo, Vazago abre um portal de volta para o mundo demoníaco, ansioso para se reunir com o ressuscitado Rei Mammon. Ele sabe que se cruzar, toda a esperança para a vila de Lumain será perdida, e esse é um destino que Arya está determinada a impedir. Agarrando-se firmemente à cauda de Nidhogg, ela se recusa a soltar. Tama aparece logo atrás dela, pronto para lançar outro ataque de fogo, mas ele rapidamente percebe que sua mestra está segurando com muita força, tornando impossível atacar sem machucá-la. Notando essa hesitação, Vazago sorri maliciosamente, satisfeito que Tama não está atacando enquanto Eri ainda está ao seu lado, e ordena que Nidhogg lance mais uma ofensiva. Em uma demonstração implacável, Nidhogg dispara sua energia até atingir o alvo. Naquele momento, Eria teme que o desastre tenha acontecido. Bazavo se gaba arrogantemente, declarando a guerra vencida sem sequer significar a intervenção adicional da besta. No entanto, assim que a esperança parece perdida, Tamar se levanta como uma fênix das cinzas, resoluto e determinado a dar sua vida se isso significar proteger sua mestra. Ao mesmo tempo, todos no chão observam a batalha aérea em silêncio tenso, tremendo com o pensamento de que um dos 4 senhores demoníacos possa romper o portal. Enquanto Vazago se aproxima de seu destino, suas risadas zombeteiras aumentam, mas ele nunca antecipou que Ariel escalaria habilmente a cauda de Nidhogg para se aproximar. Com um ar de superioridade, ele ordena que ela se afaste e aproveite um assento na primeira fila para o retorno do Rei das Trevas. Mas Eria, ardente e resoluta, se recusa a recuar. Ela contra-ataca admitindo que sozinha não tem chance, mas com seus aliados ao seu lado, a vitória está ao alcance. Em um movimento ousado, Eria lidera da cauda de Ninhagg e flutua pelo ar, deixando Vazago momentaneamente pasmo com sua audácia. Aproveitando o momento, Taimou libera seu poderoso uivo de fogo. Em retaliação, Ninhagg contra-ataca com uma barragem de seu próprio sopro de fogo, e os dois se envolvem em um duelo mortal que testa os limites de sua força. Embora Vazago pareça supremamente confiante, Tama canaliza seu poder com tanta intensidade que repele o ataque de Ninhagg. Aproveitando essa onda de vantagem, Arias ataca com a força de Excalibur, desferindo um golpe tão poderoso que seu brilho radiante ilumina o campo de batalha à distância. Bessa-Aga ruge em desafio, proclamando que não será detido por uma mera garota e seu gato, mas é tarde demais porque sua forma lentamente começa a desaparecer sob o poder avassalador de seu poder combinado. Com a queda do Senhor Infernal, o portal se fecha e seus lacaios recuam em desordem. Enquanto ele cai em direção ao chão, Tamra corre para resgatá-la, garantindo que ela aterrisse em segurança em suas costas. Respirando aliviada, Eria declara que sabia que sua noite chegaria. Não muito depois, o núcleo mágico de Vezago despenca do céu, e Tamo pega para mantê-lo à vista. Percebendo que a guerra finalmente chegou ao fim, os guerreiros irrompem em celebração. Alicia e Julius observam, impressionados e nostálgicos enquanto Eria e Tamas voam juntos, uma cena que lembra o lendário primeiro herói e a besta sagrada. Naquela noite, os guerreiros se reúnem para um grande banquete em homenagem ao sucesso de sua missão e à segurança da vila de Lumine. No início da celebração, Arnold faz questão de se aproximar dos heróis da noite, exaltando seus feitos incríveis. Frederick admite que não teria suportado nem metade do que Eria e Tama suportaram durante a batalha. Em outro canto da celebração, Vulcan e Howard se envolvem em uma competição amigável para ver quem consegue beber mais canecas. Surpreendentemente, a participante diminuta supera a maior, para o deleite de todos. Perto dali, a faminta Ciela chama a atenção do príncipe Julius, que ousadamente a convida para se juntar ao exército imperial se ela desejar se banquetear, à vontade. Mesmo antes que ela possa responder, ele parece já saber sua resposta, convencido de que sua força formidável seria um trunfo tremendo, embora no final tal poder nunca serviria verdadeiramente às fileiras do Império. Enquanto isso, Lily e Ferry riem em uma mesa próxima quando de repente Beelzebub reaparece para elogiar os esforços da Dríade e da Fada. Não contente com meros elogios, ela conjura um enorme banquete de comida em cima de uma longa mesa, convidando as fadas a mergulharem sempre que quiserem. Logo depois, as autoridades de Clariel homenageiam formalmente Arya e Tama por seus feitos heróicos, pausando as festividades enquanto a multidão ouve e aplaude a dupla lendária. Bilsbeth se maravilha que ninguém jamais esperou que uma garota que lutava com o que tinha se tornasse tão essencial, enquanto Alicia declara que suas conquistas merecem títulos heróicos. Com Flare, Alicia as batiza pessoalmente como Lâmina Sagrada e Besta Sagrada, simbolizando a conexão íntima entre a espada e as presas que representam sua força. Dominada pela honra, Eria desaba em lágrimas, lembrando como Alicia era seu ídolo de infância. Então a mãe de Eria aparece para oferecer apoio terno, e Eria promete honrar o novo título enquanto tiver fôlego. Todo o banquete logo se torna uma celebração jubilosa em nome dos heróis da vila de Lumin. No dia seguinte, em ruínas, enquanto outra grande celebração se desenrola, Tema reflete sobre a rapidez com que as notícias da guerra da Vila Lumine se espalharam. Notícias de um dos 4 titãs demoníacos tentando reviver Mammon.
Sacudindo a lembrança sombria, Tema é atingido pela transformação que sua mestra sofreu, ascendendo de uma aventureira de rank D a uma heroína celebrada puramente através de seu compromisso inabalável em ajudar os necessitados, ou assim o gato observa. No entanto, mesmo em meio a essa atmosfera festiva, Tama está muito ciente de que sua jornada está apenas começando. Dia após dia, ele e sua mestra percorrerão o mundo, enfrentando novos desafios juntos. E para Tama, esta é a vida que ele preza, servindo como um companheiro felino leal a uma elfa cuja proeza secreta de Rank S continua a inspirar admiração. Este foi o episódio final, inscreva-se para mais resumos de anime.